Boas pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Filhos do Trovão. E hoje temos mais uma convidada aqui, acho que é a segunda mulher a vir aqui. Temos de trazer mais mulheres também, é uma verdade. A nossa convidada é a Ana Margarida, é algarvia de gema, segundo ela gosta de dizer. A Ana Margarida é licenciada em Ciências Políticas e Relações Internacionais. Neste momento está mais dedicada àquilo que gosta de fazer, que é a rádio, a escrita e a fotografia. É colaboradora na RTM Portugal, com o seu programa Entre Linhas, e escreve para o seu blog, A Margarida. Pessoal, ir lá ao blog, está bem? Sim, ir ver o blog. Por favor. Ir lá ao blog, dar um apoiozinho, ok? Fora disto tudo, segundo aquilo que ela diz, não é? Não sabe fazer mais nada para além de falar de Deus. Portanto, estamos aqui todos juntos para falar de Deus, e é isso é mais importante. Antes de começar a conversa, pessoal, já sabem, vão ao nosso Instagram, subscrevam, partilhem com os vossos amigos e familiares. E é isso, pessoal. Uma boa conversa a todos. Então, Margarida. Ana Margarida, preferes Ana Margarida ou Margarida só? Agora, é igual, né? eu já chego a uma altura que eu já respondo. Chamei Ana, chamei Margarida. Se me quiserem chamar Teresa, eu também respondo. Só não me chamei a nomes feios. De resto está tudo Isso bem. a gente aqui não tem essas práticas. Então, como estávamos a dizer ainda há pouco, hoje estás do outro lado, não é? É Ou verdade. seja, nós nos conhecemos, aliás, eu conheci vocês através de um convite que tu lançaste ao nosso podcast, aos Filhos do Trovão, há umas semanas atrás, um mês atrás talvez, para participarmos numa entrevista, que aliás foste tu que a fizeste, Exato. na rádio onde tu trabalhas, RTM Portugal, não é? Exatamente. Então, quem diria que hoje eu não estou a entrevistar, porque o podcast, na nossa concepção, não é uma entrevista, é uma conversa descontraída, onde podemos abertamente falar daquilo que está no nosso coração e daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas e fazer chegar isso a outras pessoas. É isso que nós nos propomos a fazer aqui neste podcast, Filhos do Trovão. Então, começando por ti, porque tu é que és a convidada aqui, conta-nos um bocadinho do teu percurso, em termos de como é que tu conheceste o Evangelho, como é que conheceste a Palavra de Deus. Tu és nova, és bem mais nova que eu, então eu acho que as pessoas gostariam e querem saber esse teu percurso, como é que tudo aconteceu, como é que conheceste Jesus na tua vida. Então vamos lá. Para eu falar um bocadinho sobre a minha vida e como é que eu conheci Cristo, é sempre bom eu começar também pela minha avó e pela minha mãe, porque elas também foram responsáveis por isto tudo. A minha avó, ela converteu-se ao cristianismo, ela tinha 50 e poucos anos, foi uma experiência assim fantástica na vida dela, só que eu não posso deixar de lado um fator muito importante, que ela era casada com um homem extremamente abusivo. Então eu desde pequena sempre conheci o que era violência doméstica. Então o meu avô infelizmente era uma pessoa assim. Filhos cresceram dentro desse ambiente, lá está, a minha mãe cresceu dentro desse ambiente também, e é engraçado porque a minha avó, quando ela foi atrás de querer, sabes, como é que eu posso explicar isto? Quando ela foi atrás da cura para a filha, porque a minha mãe, entretanto, aos 18 anos, ficou com uma doença muito grave, poliomielite. Consigo dizer melhor polio do que o nome da doença toda. E vocês já vão perceber porque é que eu estou a falar sobre isto tudo. Ela tentou tudo e mais alguma coisa. Até que uma amiga dela, que trabalhava com ela, disse assim, olha, vem comigo à igreja, porque o que tu precisas está lá. E é muito engraçado que a minha avó, ela conta isso. Olha, eu fui lá à procura de cura para a tua mãe e eu saí de lá com cura para a minha alma, porque foi naquele dia que eu conheci Cristo. E a minha mãe, por causa disso, também acabou por conhecer Cristo. E, enfim, as coisas começaram a melhorar dentro da minha família no que diz respeito à transformação interna, né? Porque o contexto familiar continuava a mesma coisa. Então, quando eu já nasço num contexto de violência doméstica, filha de uma mulher doente que não podia ter filhos, e que, para a glória de Deus, eu estou aqui, estou bem, estou saudável. Estás crescida? Estou crescida, recomendo-me.
Só que infelizmente o meu pai não quis assumir a paternidade e até hoje eu não sei quem é. Então este é o meu contexto. Foi aqui que eu cresci, no autêntico caos. E eu digo isto a rir, mas obviamente que muita coisa aqui foi tratada. E há muitos pormenores ainda atrás disso, mas vamos ficar por isso. Um contexto de caos e filha de uma mulher que era doente e no fim saiu bem saudável porque Deus assim quis. Entretanto, eu fui crescendo nessa mistura, porque a vida em casa ela não era saudável de forma alguma. Então eu estava sempre em constante alerta, estava sempre em constante medo o tempo todo, mas ao mesmo tempo eu tinha a avó e a mãe. Aquelas mulheres que de alguma forma parecia que a vida tinha cor. Yeah. E foram elas que sempre me instruíram dentro daquilo que é a fé cristã. Foram sempre elas que me falaram acerca de Cristo, foram sempre elas que me deixaram as boas bases. Então isso sempre me acompanhou. Depois eu tive assim o meu percurso, não é? Porque aos 12 anos, entretanto, a minha mãe acabou por falecer, lá está, pela tal doença, mas nós que estamos em Cristo entendemos que chega um tempo em que realmente a nossa estadia aqui acabou e nós voltamos para quem pertencemos. Mas foi uma fase muito dura mesmo. Eu era muito nova, então já não tinha pai, já não tinha mãe e pronto, o meu avô não tinha mudado e a minha avó sempre com aquela mentalidade muito presa de não separa o homem o que Deus juntou. E isso é um assunto bastante complicado que, Pois é. enfim, é muito difícil tratar isso dentro da igreja. Mas eu sou da opinião e fica aqui, é a minha opinião, ninguém tem que levar por tabela por causa disso. É preferível uma mulher divorciada do que uma mulher morta. Isso aí é algo que eu não abro mão de pensar, porque eu sei o que é que eu vi em casa. Coisas que até hoje me deixam traumas e até hoje me deixam consequências físicas que eu preciso ser acompanhada para ultrapassar. E claro, tenho Cristo, que é o mais importante. Então eu cresci já tendo que lidar muito com responsabilidades que não eram Para a tua idade. para a minha idade. Porque Yeah. 12 anos eu considero que é uma criança. Há quem diga que é Tempo de brincar. Exato, há quem diga que é tipo um pré-adolescente, mas para mim eu ainda era uma autêntica criança. Então meio que houve essa forçação, sabes? Essa imposição de que agora tens de fazer à vida, não tens outro remédio. Tens de fazer mulher. Exato, e ouvi coisas absurdas, como por exemplo, se eu me ia um bocado abaixo, isto meses depois da minha mãe ter falecido, não te podes andar sempre a esconder atrás da morte da tua mãe, não podes andar sempre a esconder por causa da violência do teu avô. Eu cheguei a ouvir este tipo de coisas e então sempre o que acontecia era que eu acabava por me reprimir muito. Fechava-me em copas e siga a vida, que eu não posso me exprimir de alguma forma, eu não posso fazer nada. Então eu desde muito cedo que tinha sempre essa intimidade com Deus. Só que é engraçado, porque até aí eu escondia de Deus muito daquilo que eu sentia, que era meio que aquilo que as pessoas me obrigavam a fazer, que era não usar a morte da minha mãe e a violência do meu avô como desculpa para me poder exprimir. Eu acabava por fazer isso inconscientemente com Deus também, eu não me abria totalmente. E pronto, então não sabia quem era o pai, tinha perdido a minha mãe, o meu avô era o que era, as coisas pareciam não mudar. Pá, foi uma confusão tremenda na minha cabeça. E aos 18 anos eu meti na cabeça que, chega, porque isto não está a dar resultado nenhum, cá para mim isto foi tudo da maneira como elas me quiseram criar, eu agora vou viver a vida à minha maneira. Foi bom, porque fiz as minhas malinhas e fui para a universidade, achava eu que era dona da minha vida. Pá, e cheguei lá e escangalhei-me completamente. É a palavra que eu consigo encontrar, mesmo a avó algarviu, escangalhei-me completamente. Tentei, sabes, de muita forma ajustar-me ao estilo de vida que eu via os outros fazerem, porque eu achava que aquilo é que era vida. Sabes, como se tudo o que eu já tinha vivido com Deus não tivesse valido de nada. Foi como se eu jogasse tudo aquilo fora. Mas foi aí que se deu das coisas mais bonitas que aconteceu na minha vida, que é muito difícil para mim não falar sobre isso e não me emocionar. Eu acho que eu já estava no meu 2º ou 3º ano de faculdade. E lá está, quando nós não fazemos propriamente o luto de uma pessoa, quando nós não tratamos as coisas que estão cá dentro, que nos magoam e que precisam de atenção também, porque nós precisamos ver o seguinte: quando Jesus ele morreu na cruz por nós, para nos salvar, foi para nos salvar como um todo, espírito, alma e corpo. Sozo. Exatamente.
Ora, agora que tu chegaste lá. É tudo. É um pack. É tudo. É isso. É nós como seres humanos por completo, tal e qual como Deus nos criou. E claro que havia muita coisa que ainda estava danificada dentro de mim. E eu lembro-me que comecei a ter muitos ataques de pânico, muitos ataques de ansiedade, um medo de morrer assim absurdo. Foi aí que eu comecei a ter noção do que é que se estava a passar comigo. Lá está, por causa de coisas que não estavam tratadas lá atrás. E eu andava sempre com muito medo de tudo, muito medo de tudo. E eu lembro-me que uma vez numa noite acordei super sobressaltada de madrugada e comecei a chorar. Eu acho que chega sempre um momento na nossa vida em que nós caímos em nós. Eu acho que todo o ser humano passa A ficha por isso. cai, não é? A ficha cai. Como diz alguém. E é engraçado que eu acho que Deus se aproveita dessas alturas e acho que também é uma forma que Ele trabalha a Para nossa se revelar, não é? conversão para se revelar. Que é, a gente tem que bater no fundo do poço, a gente vezes tem que ter consciência onde é que está Tal e igual. como está. E eu lembro-me perfeitamente que eu caí num pranto total e eu só dizia: o que é que eu fui fazer da minha vida? Eu estava tipo em modo filho pródigo, sabes? Tipo, sei. a começar a lembrar-me da casa do pai. Eu disse: o que é que eu fui fazer com a minha vida? E comecei inclusive até a pensar na minha mãe. Minha mãe estaria completamente assim, desolada de me ver agora como eu estou, a vida que eu escolhi, as coisas que eu estava a fazer por pura revolta mesmo. E foi tão interessante porque nesse momento eu não te sei explicar. É engraçado porque isto para as pessoas às vezes é uma confusão ao ouvir a voz de Deus, mas é uma coisa interior, eu não sei explicar. Parece um trovão misturado com uma brisa suave, eu não sei explicar bem o que foi. Eu só ouvi volta para casa porque eu não te queria para isso. Foi só a única coisa. E aquilo bastou-me. Eu na hora mandei mensagem para uma amiga minha, a Lidiana. Beijinhos, Lidiana! E ela ajudou muito, muito, muito nesse processo, porque ela conheceu-me antes de eu me ter desviado, vamos dizer assim, porque é a linguagem que nós conhecemos, quando eu estava desviada e o complicado que foi voltar. Mas eu posso dizer que foi nesse momento que eu verdadeiramente conheci Cristo. Porque era a tal história de Jó. Antes eu ouvia falar de ti, agora eu conheço-te. Então eu tive um encontro com Cristo. Real. Não que aquilo que eu vivia quando era criança, aquilo que a minha avó e a minha mãe me Não teve instruíram, significado. não teve significado. Pelo Teve o seu contrário, espaço. aquilo foi tipo a Foi cama, tipo a tua base. a minha base. Yeah. Porque depois comecei-me a recordar todas essas coisas e essas coisas sustentam-me até hoje. Porque é a palavra de Deus, não há como jogar isso fora. E vai continuar sempre a fazer todo o sentido e ter a sua eficácia. Então eu mandei mensagem para ela e disse assim: eu preciso de ajuda, porque eu sei que não vai ser fácil. Então foi ter que largar alguns vícios, isso para mim foi muito difícil, mas comecei a viver assim experiências fantásticas com Deus sabes aquelas orações que tu fazes só de pensamento, que tu achas que às vezes nem Deus está a prestar Oxalá atenção? eu consigo isto. Exato, eu só disse assim: Deus, olha, se não foste tu a fazer alguma coisa, eu não consigo largar isto. Só assim, e fui dormir. Pá, no dia a seguir, uma irmãzinha vem ao pé de mim e diz assim: olha, aquilo que tu dizes que não consegues, Deus já está a trabalhar. E aquilo foi-se. Eu sei que isto aqui é um caso que normalmente não acontece a todas as pessoas, como também já aconteceu a outras, mas eu acredito piamente que Deus, quando age na nossa vida, Ele faz conforme aquilo que nós também ou estamos aptos para Exato. fazer e cooperar, ou não estamos. Eu naquela altura eu assumi mesmo que não estava, então Deus teve que intervir daquela forma. E epá, a sensação que me deu foi que eu estava a aprender tudo de novo, sabes? Agora eu estava a caminhar com os meus pés, só que não estava sozinha. Eu agora tinha o próprio Deus a instruir-me. E foi assim, não te vou dizer que foi fácil, porque não foi, porque eu estava muito magoada com esses episódios do passado, mas desta vez agora eu carregava muita culpa daquilo que eu tinha feito, sabes? Foi tipo, meu, eu virei-te as costas. Eu não podia ter feito isso. Porquê que tu me quiseste? Eu não te vou mentir, às vezes isso ainda me passa pela cabeça, mas a oração que é que agora viste em mudou. mim? Não é? Exato. Eu perguntava isso também, muitas vezes. Até hoje eu não entendo, mas ele quis assim. Porquê? E agora nós só temos que agradecer porque ele quis assim. Tal igual. E acho que é tão bom quando a gente se constrange e se dá conta disso. Então foi isso, comecei a caminhar de novo, só que desta vez já comecei a ter também ajuda em vários aspectos. Ajuda espiritual, precisava, comecei a ser acompanhada.
Depois, entretanto, acabei até por fazer uma escola de treinamento e discipulado da Jocum, até fiz aqui em Jocum, Lisboa, e eu lembro-me que tive uma aula sobre identidade, e isso para mim foi o que mais me marcou. Se eu puder resumir como é que foi essa minha escola, identidade. Foi esse tempo específico que eu me dediquei única e exclusivamente a conhecer Deus, que eu parei tudo o que eu estava a fazer, eu parei trabalho, eu parei tudo, eu preciso de conhecer Deus. Eu estava, sabes como é que eu te dizer? Estava esfomeada, estava esganada de fome. Esganada de fome. Esganada de fome. Eu já nem sabia o que eu ia fazer. Então eu precisava mesmo parar tudo o que eu estava a fazer e conhecer Deus. Porque nada daquilo que eu tinha experimentado no mundo tinha-me satisfeito. Nada, literalmente. Era tudo vazio. E aí começou o processo. E depois a partir daí conheci uma psicóloga que é cristã. Normalmente há pessoal que tem um bocado de resistência a psicólogos porque têm medo das coisas que possam ser ditas. Misturar com a fé. Misturar com a fé. Isso. Só que no caso, pela graça de Deus, eu tenho uma excelente terapeuta. E normalmente há pessoas que não são cristãs que acham que um psicólogo não pode falar da sua fé, mas assim, se o psicólogo é cristão e está com uma pessoa cristã, eu acho que deve falar. Porque eu às vezes chego à sala para falar de questões espirituais também. Eu preciso de ajuda num todo. E graças a Deus tem alguém que entende que eu sou trabalhada num todo. Exato. Não só na minha alma. Então, olha, esse tem sido o processo agora e muitas coisas foram arrumadas, vamos dizer assim. Deus ajudou-me no processo de luto. Deus ajudou-me a perdoar o meu pai, a perdoar o meu avô, que isso é um tema também muito difícil na cabeça das pessoas, porque como é que tu vais perdoar alguém que já morreu? Que já morreu e não só que fez tanto mal. O meu pai, eu não sei se ele está vivo ou se está morto. Essa é já a primeira. Mas sabes... Desculpa interromper, sim, mas força. eu tenho a certeza que o teu pai está vivo. É pai, não sei. O pai espiritual. Esse está com certeza, esse vive para sempre. Esse vive para sempre. Ela agora ficou surpreendida. É? Que revelação tiveste tu que eu não tenho? O que é que tu sabes que eu não sei? Basta ler a Bíblia. Não, o mais assustador agora era, imagina, dizerem eu assim, agora sair aqui. Temos aqui um convidado. Pode entrar, o pai da Ana. Eu caía dura no chão. Claro. Mas resumindo muito a minha vida, é isso. As coisas foram sendo arrumadas. E em tudo, lá está, como tu disseste muito bem, eu nunca vou poder dizer que Deus não é o meu pai. Nunca. Porque neste processo todo o que eu mais tenho visto é Deus revelar-se como pai. Não só como pai, mas também como mãe. Porque eu agora preciso das duas partes. E Deus não tem problema em ser os dois quando eu precisar. Ele garantiu-me isso. Então, normalmente as pessoas, ainda hoje em dia, lá está, dizem elas que por cuidado, e de certa forma é o que eu quero acreditar, às vezes querem-me ainda pôr numa caixinha de... proteção. Demasiada proteção. Que ela não tem mãe, não tem pai, não faças isso, olha, se eu fosse a ti por este caminho, não. Eu tenho pai. Claro eu não estou sozinha neste mundo. Eu sou órfã porque perdi mãe. E pronto, não sei quem é o meu pai, sou filha de pai desconhecido. Mas eu tenho uma identidade. Eu sou uma pessoa. Sem dúvida. E ela não é limitada a quem está ou deixa de estar, mas sim a quem me criou. Sem dúvida. E então, isso tem sido assim a minha vida. Aí a conhecer mais de Deus. É impactante. Cada pessoa que passa aqui, ainda aqui há uns dias atrás, veio aqui uma pessoa que nos deixou impactados a todos. O Carlos, aliás, todos os convidados nos deixam impactados ao seu jeito e com as suas histórias. Mas o Carlos Palmeira, ele trouxe aqui uma história de vida muito séria em termos de experiências com drogas, um percurso muito complicado para ele. Mas nós damos graças a Deus, não por esses períodos, porque ninguém deveria passar por isso, não é? Mas sem passar por isso, como é que eu ia dizer? Como tu disseste, batemos no fundo, eu também bati no fundo, lá atrás, lá bem atrás. Eu bati no fundo e experimentei e andei em sítios que também não deveria nunca ter entrado, nem andado. Mas sabes que eu não sei como é que explico isto da melhor maneira sem magoar ninguém. Mas eu acho que eu hoje
eu dou mais valor. Claro que Deus é sempre Deus e Ele tem o valor que tem, mas eu hoje dou mais valor àquilo que Jesus fez por nós, entendes? Porque é a tal questão que eu estava morto e hoje vivo. Eu era pobre e hoje sou rico. Ou seja, nós sabemos dar valor com outra intensidade a essas... E essa voz que tu falas, que é a voz... uns dizem que é a voz da consciência, não é? Mas eu também ouvi, eu não vou falar do meu percurso, mas eu também ouvi essa voz, eu identifico-me e tu dizes, há pessoas que não entendem bem, mas eu só por uma vez eu ouvi dessa forma. Ouvi não foi a voz audível, não é? Exato. O Espírito Santo a falar, mas eu ouvi dentro do meu espírito, eu ouvi. E eu também estava num percurso, ou seja, eu saí da igreja e fui para o mundo, entre aspas, fui tocar, fui músico profissional, e eu lembro-me como se fosse hoje. Eu lembro-me que estava num quarto de hotel e eu acordei também, de repente, e eu ouvi essa mesma voz a dizer que tu tens que sair daqui agora, ou eu não vou garantir, ou eu não posso garantir que tu vais viver, entendes? Ou seja, eu interpretei aquilo no sentido que eu tinha que sair dali, independentemente das perdas que eu pudesse vir a ter, porque estava em causa o meu futuro, a minha vida. Talvez até não estaria aqui, entendes? E essa voz é real. Só que ela não vem sempre. Lá está. Se calhar só prova essa voz quem realmente comeu das bolotas, ou quem as alfarrobas e andou ali, espera aí, como já disse aqui uma vez ou outra, há ali um momento de viragem nessa parábola do filho pródigo. É quando ele diz, caindo em si. Exato. Entendes? E quando é que ele cai em si? Ele cai em si quando ele não tem nada. Exatamente. Entendes? Quando ele bate no fundo, ele cai em si. Espera aí, o que é que eu estou aqui a fazer? Com o meu pai à minha espera com tantas coisas. Exato. E esse foi o momento de viragem, né? E eu dou graças a Deus pela tua vinda aqui. E estava longe, aliás, olha-se para ti, está-se longe de pensar que poderias ter um percurso desses, não é? Eu não estou a mentir, nem tudo está perfeito hoje em dia. Eu ainda estou a lidar com muitas questões. Estamos a tratar, e claro que psicológicas sim. ainda Claro que sim. por resolver. Mas sabes o que eu acho importante? E eu valorizo muito mais. E Deus é igual, não é? Vê a questão do filho pródigo. Tu vê que o pai, não é? Esta passagem, já disse isto aqui mais que uma vez, vou dizer outra vez. É uma parábola, mas nós sabemos o que a parábola fala. Não é? Sabemos quem é o pai e sabemos quem é o filho, certo? E tu vê que o filho, ao dizer que quer a herança, ele está a dizer, pai, tu não existes mais para mim. Exato. E quando o filho volta, entendes? Diz que o pai corre. Não diz que o pai fica à espera, diz que o pai corre para ele. Exato. Na minha concepção, ou na minha imaginação, eu penso, pá, não vai ele arrepender-se outra vez? Não vai ele querer voltar? Entendes? Tem que ir lá buscar o mais depressa eu possível. tenho que ir ao encalço dele para que ele não volte para trás. Sim. E tu vê que ele volta e o pai não faz uma crítica. Exato. Entendes? O pai não diz, então, onde é que andaste? Sim. E portaste mal? Porque é que me abandonaste? Não, zero. Diz que o abraça e o beija, entendes? E isso é o que eu acredito que Deus valoriza. Exato. O pai não falou então das bolotas ou disto ou do dinheiro, onde é que gastaste o dinheiro com as prostitutas? Não. Ele amou o filho. Exato. Então acho que isso é o que conta. E tu e outras pessoas encaixam exatamente no, por assim dizer, o protótipo. Vamos dizer assim. Da ideia do filho do trovão ou do poder da transformação. Entendes? Porque tu sabes e podes testificar aqui em qualquer lugar deste mundo, tu carregas contigo coisas que Deus fez na tua vida. Claro que Deus enviou psicólogos, enviou pessoas para te acarinharem, Sim. tudo certo. Mas quem promoveu tudo isso
Isso foi ninguém Deus. pode negar. Foi E isso Deus. ninguém vai negar. E isso, Ninguém pode mexer yeah, e nisso. isso a gente nunca, falando no Carlos ainda, É ou verdade. seja, tu podes andar por onde tu andares, podes estar onde tu estiveres, Exatamente. mas há coisas que ficam gravadas no teu coração, entendes? E de uma certa maneira nós olhamos para trás e nos envergonhamos de coisas que fizemos e o tempo que perdemos com coisas fúteis, não é? Que não acrescentaram nada à nossa vida, mas de alguma forma isso nos faz dar mais valor à nossa salvação, ao que Jesus fez por nós, entendes? Eu pelo menos vejo assim, tento valorizar não aquilo que está lá para trás. Sim. E tu, surpreendentemente, tu encaixas neste protótipo do poder da transformação, a capacidade. Quando nós idealizamos o podcast Filhos do Trovão, que tipo de... Fizemos um género de estudo de mercado, né? Como se costuma fazer nas empresas. Que tipo de pessoas nós vamos querer no nosso podcast? Nós queremos pessoas que possam... Este sempre foi o lema, entre aspas. Pessoas que possam testificar do poder de transformação de Jesus Cristo. Entendes? Ainda hoje falava com os irmãos sobre o arrependimento, mas o arrependimento tem frutos. Ora, lá está. Não achas? Sem dúvida alguma, porque há aqui duas coisas que eu não posso deixar de lado. O primeiro é, quando eu chego a uma altura que por causa da pressão psicológica que eu vivo, lá está, ainda as consequências desses traumas passados, que lá está, Deus pode curar assim, como também se calhar eu vou ter que viver isto a vida inteira, ou vai ser só um processo e vai acabar lá mais à frente. Eu não sei. A única coisa que eu sei é que seja feliz, seja em momentos de sofrimento, Deus nunca vai mudar quem é. Sem dúvida. E Nunca te vai deixar. E nunca me vai deixar. Yeah. Essa é a verdadeira convicção do cristão. E é por isso que eu acredito que nós somos verdadeiramente alegres. Porque a alegria, ela não é um sentimento. Ela é a convicção de quem Deus é. Ela é um fruto do Espírito. Fruto do Espírito. Porque Deus Tal e não qual. muda. Deus nunca... É essa certeza, essa convicção de quem Deus é. Deus não vai mudar. E se Deus olhou para nós com misericórdia, nos amou lá atrás, quando nós estávamos no nosso pior e veio à nossa Tal e procura, como é que será agora? Será que Ele vai mudar de ideias? Yeah. Não vai. Sem A gente às dúvida. vezes preocupa-se tanto com isso. E depois assim, agora, o que é da nossa responsabilidade? A nossa responsabilidade, lá está, é ficar atento ao Espírito Santo. Esse processo de santificação. Porque o arrependimento, ele gera frutos, claro. Sem dúvida. Porque não é só o sentir-se culpado, não é só o chorar aquele momento e voltar às mesmas Tal e qual. práticas. Há uma mudança. Há uma mudança de rota. Tal e qual. É tipo, se eu for para ali, eu vou cair, então eu vou ter que dar meia volta Sem dúvida. e ir por outra direção. Só que desta vez eu já não vou sozinha. Desta vez eu já não vou com as minhas ideias. Eu já não vou cheia de mim. Não, eu vou cheia de Deus. Agora é diferente. Agora eu tenho um sentido para a vida. Agora eu tenho um sítio onde eu vou chegar. Epá, por isso é que eu não... Foi aquilo que... Desculpa lá, esqueci-me o teu nome, mas foi É o Renato, é o o Renato. Renato que ele disse. E é verdade. É bem verdade. Eu não consigo parar de falar de Deus, porque quem deu sentido à minha vida foi Deus. Quem quis que eu viesse para cá, para este mundo, foi Deus. E havia muitas e muitas coisas. Aliás, até há um pormenor que eu esqueci-me de mencionar aqui, que foi que o meu pai fez uma pequena chantagem com a minha mãe. Vou dizer pequena, que é para não... Para não chocar. Para não chocar. Em que ele disse, olha, podemos resolver o assunto. Eu levo-te para uma clínica clandestina lá para o norte e tratamos do assunto. Pá, não. Entendes? Se realmente não fosse para eu estar aqui, pela graça de Deus, não é porque eu sou uma super heroína ou coisa do género, mas se Deus realmente não dissesse assim, não, a Margarida tem ali um espacinho no meu plano, porque o plano é de Deus, ele não é nosso. Sem dúvida. E de alguma coisa, e de alguma maneira e de alguma forma ele quer-nos aqui a fazer parte disso. Para quê? Para que mais filhos, para que mais dracmas sejam encontradas, para que mais filhos pródigos voltem e para que mais ovelhas perdidas sejam encontradas. Porque é tão lindo. É porque isso é a junção das 3 parábolas. Se tu reparares, o que é que vem antes? Vêm os fariseus a mandarem vir com Jesus, porque é que ele come com prostitutas e com cobradores de impostos e tá. E Jesus começa com essas 3 parábolas.
Se o pastor largou as 99 para ir à caça de uma, ele saía em enorme prejuízo ao perder as 99 também, entendes? Sim, E sim. ele foi de propósito à caça de uma só. A mulher ficou feliz da vida quando encontrou a dracma. E o filho, o pai, desatou a correr, expôs-se a uma enorme vergonha, porque um homem idoso a correr ia estar sujeito a mostrar os calcanhares, naquela época, para aquela cultura, era uma extrema vergonha. E ele vai em encontro do filho, feliz da vida. Então é mesmo para pôr na nossa cabeça, a minha matemática, Deus a dizer, né? A minha matemática não é igual à vossa. Mais com mais. É com isto que eu me alegro. É quando um filho volta. Sem É dúvida. aquele momento em que o pecado, ele já não tem mais força sobre a vida daquela pessoa. Aquela pessoa agora encontrou o caminho de volta para Deus. Isso é a coisa mais bonita que existe. E lá está. Quando bater os momentos de crise, a gente tem que se lembrar do passado. Não nas coisas más, mas lembrar de ele encontrou-me. E não há coisa mais bonita que essa. Agora isso ninguém me tira. Eu acho que isso é a parte Isso mais ninguém nos bonita. tira. Podem-nos tirar algumas coisas, mas isso ninguém nos Ninguém tira. nos tira. Essa convicção. E sabes que hoje também falava com os irmãos e eu acrescentaria a esse, há Sim. vários nomes, mas acrescentaria outro homem que não uma parábola, o Zaqueu. Olha, sim. Entendes? E Jesus diz lá no final que o Filho do Homem veio para salvar o que estava perdido. Ou seja, Zaqueu estava perdido também. Não é? E aquela multidão, ou seja, Zaqueu, ele era um meia-leca, né? e subiu uma árvore, não é? Uma figueira brava, para poder ver Jesus. Há aí uma tradução, eu estou a falar nisto porque hoje estávamos a falar sobre isso. E diz que, nessa tradução, diz que ele subiu para ver nem que fosse um glimpse, ou seja, um vislumbre. Ele só queria ver Jesus, porque ele ouviu falar de Jesus. Sim. E Jesus olhou para cima e viu na árvore, não é? Ou seja, Jesus já sabia onde é que ele estava. Uma cena engraçada. Deve ter sido. Mas espera aí, mas como é que Jesus sabe o meu nome? Como é que ele Exato. sabe que eu estou em cima de uma árvore? Então isso surpreendeu muito Zaqueu. Entendes? Exato. Mas o que é maravilhoso aqui é que Jesus escolheu aquele homem, que era um homem odiado pelos judeus, porque ele era Era considerado um traidor. um para o seu traidor. povo. Ele trabalhava para os romanos, Sim. sacava dinheiro, era rico à conta disso. E a Bíblia fala que ele, inclusive, fazia, ou seja, sacava dinheiro injustamente. Extorsão. Sim, pronto. porque o processo depois, quando Jesus diz isso, finalmente veio salvação a esta Esta casa, foi quando ele se deu conta que ele ia retribuir em dobro Em dobro. aquilo que ele tinha extorquido. Ia dar das metade pessoas. aos pobres Exato. e dar 4 vezes mais, ou restituir, uma coisa assim. Não, foi Outro- 4 vezes mais, Não é? tens razão. Yeah, Ou seja, foi a transformação que houve dentro dele. Ele caiu Sem em si dúvida. de que aquilo que ele tinha feito Yeah. estava errado. yeah. E foi aí que Jesus diz: agora sim veio salvação a Yeah. esta casa. Muito Mas fixe. sabes o que eu acho interessante aqui nestas histórias, e nós estamos incluídos, Uhum. é que há um padrão. Há pessoas que ainda não entenderam esse padrão. Que Deus tem um fascínio por improváveis. Ora, lá está. Deus tem um fascínio, entendes? Ou seja, quando os homens vão às universidades, imagina que tu és o Cristo e tu tens que escolher 12 pessoas para te seguirem, ajudarem, serem fiéis, serem os ajudadores do teu ministério. Aonde buscar essas pessoas? Pela lógica humana, tu irias aonde? Às universidades, ias falar com pessoas que percebessem de gestão, pessoas que soubessem gerir ministérios, certo? Mas Jesus não fez isso. Jesus foi falar com cobradores de impostos, foi falar com pescadores, foi falar com várias pessoas que nada têm a ver com... Imagina, os 12 homens que vão ser os pilares da Nova Jerusalém. São pescadores, cobradores de impostos. Ou seja, eu vejo um padrão. Eu vejo um padrão em mim, eu vejo um padrão. Ou seja, Deus está sempre dentro desse padrão. Entendes? Quando vai lá escolher Davi, não é nenhum destes. Não há mais outro. Moisés. Todas essas pessoas, como é que eu ia dizer? Estão fora, digamos assim, das possibilidades de serem um sucesso. Eu não sei Daquilo se... que é Entendes? expectável. Expectável. Exatamente. E sabes, e tu agora falavas aí algo que eu me identifiquei-me com o Carlos, mas também me identifico muito, não vou contar a história
que também não é uma história muito feliz, diga-se de passagem. Mas sabes que a minha mãe, essa senhora, a fotografia dela está aí, eu era bebezinho ainda, nem sabia o que é que estava a acontecer, mas pronto. A minha mãe foi mãe solteira durante a vida toda. Entendes? Então, pela lógica, eu seria um filho bastardo. Certo? Mas, já ouvi isso também. É. Já. Pronto, É então, outra que eu posso pôr na lista. eu Check. podes me incluir nesse rol. Mas o que é interessante é que, quando tu falavas, encaixa porque naquela altura era muito mais complicado. Entendes? A minha mãe foi corrida de casa, porque ela tinha várias irmãs e também foi corrida de casa, grávida, a trabalhar, ela era cabeleireira, a trabalhar como cabeleireira, sozinha, entendes? Porquê? Porque o meu pai também não queria embaraços, era um homem, pronto, gostava de fazer as suas passeatas, fazer a sua vida à vontade, não queria empecilhos. Claro que ele foi uma bênção e eu tenho que o honrar, mas ele também teve essa conversa com a minha mãe. Minha mãe contou-me isso. Claro, não me contou só no fim, já quando eu era adulto, que ele tinha essa intenção. Não só o meu avô, como também ele. Mas a gente tem que resolver isso. Ou seja, naquela altura, estás a ver, imagina, uma mulher sozinha, sem casa, foi morar para um quarto, trabalhava sozinha. O suposto pai saltou fora. Exato. Entendes? Quando eu nasci, meu pai estava em Moçambique. Estava de férias em Moçambique. E a minha mãe eu nasci na maternidade e eu não tinha ninguém para me ir buscar. Teve que ir o meu tio, porque naquela altura não se podia sair da maternidade. Sim. De qualquer maneira. Então, o meu avô batia na minha mãe, várias coisas, né? Então, eu também não era para estar aqui. Entendes? Mas ela sempre manteve, aliás, ela sempre foi uma mulher de fortes convicções e ela sempre disse, não, meu filho, custa o custar, ele vai nascer, isto e aquilo. E hoje, passados estes anos todos, eu consigo perceber, entendes? Eu consigo perceber, ou seja, eu consigo ver Deus Aí é que está. no percurso, eu consigo ver Deus no caminho. Ou seja, não faz sentido, tu és um filho bastardo, não nasceste conforme os preceitos da sociedade. Mas Deus usa, tu vê a genealogia de Jesus. Exatamente. Rahab, o que é que Rahab está lá a fazer? Exato. Ou seja, é o tal padrão. Nós estamos aqui a pregar, não estou a pregar, nem tu para mim, nem eu para ti, mas isto é verdade e é importante dizer-se isto, porque há pessoas que nos veem e que nos ouvem e que se identificam com a tua história, entendes? Identificam-se com aquilo que tu viveste. E a grande questão aqui é que não importa, para Deus não importa, Deus não valoriza. Claro que Deus quer que nós sejamos cada vez mais como Jesus, certo? Mas é um processo, a santificação é um processo também. Mas que isso nunca serviu de impedimento para Deus usar alguém ou salvar alguém, entendes? Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma, não sei. Tanto que tu estavas a falar, achas? eu estava-me a lembrar aqui do seguinte: houve uma altura, até foi recente, foi há coisa de uns 2, 3 meses, eu encontrei algumas tias, parte de pai, e redes sociais hoje em dia ajudam muito a isso. E eu até estava com a parte da família da minha mãe, não é? O meu tio, a minha tia, estava lá a minha avó, e eu ia mostrando assim, mas elas diziam, é assim, esta aqui também é, essas coisinhas todas. Só que eu fui para casa a matutar naquilo e continuei a ver nas redes sociais quem eram, como é que era o estilo de vida e não sei o quê. E por momentos bateu-me aquela tristeza que é, estão na mesma cidade que eu, cruzam-se comigo. Eu não vi. Eu não sabia quem era e nunca me Se calhar passaste por eles. Já posso ter passado por eles e nem sei quem são. Agora pronto, já vi caras. Porquê que nunca falaram com... Ou seja, veio aquele senso de rejeição toda outra vez. E eu que estive numa família que era um completo caos e vi isto e vi aquilo, vi coisas que não deveria ver. Na mesma hora Deus acalmou-me e disse assim, pois é, mas foi nesta família que eu estou. Entendes como a coisa muda? Sim. Ou seja,
Jesus entrou quando a minha avó se converteu. Jesus primeiro apanhou a minha avó, que era a que mais precisava. E a partir dali, a minha avó é firme. Mas quando eu digo que ela é firme, ela é firme. Ela é aquela típica senhora da oração. Muito querida, muito fofinha. 1,5 m, uma coisa mais linda. Rija. Rija, completamente rija. Mas ali firme, sabes? E a coisa foi passando dela para a minha mãe, da minha mãe para mim. Então é assim, é aquele momento em que tu paras e pensas, não, Deus tem um plano, sim. E Deus começou a partir da minha avó, e quando eu nasci, eu já posso ter nascido numa família que era um completo caos, super, hiper, mega violenta, mas Deus estava lá. Deus não tem problemas em mexer com qualquer tipo de família, Deus não tem problemas em lidar com qualquer situação. Sim. Nós às vezes vivemos num determinado contexto, para nós é terrível, nós choramos, sofremos, temos vontade às vezes até de morrer. Deus não se choca com nada, Deus não se escandaliza com nada, pelo contrário. É Ele que vai estabilizar todas as coisas. As coisas delas não precisam ser perfeitas, mas a partir do momento em que um homem e uma mulher chega à perfeita consciência de quem Deus é, da obra de Jesus na cruz e que o Espírito Santo nos consola, meu amigo, venha a porrada que vier, a gente não abala. A gente não abala. Porque Deus passa a ser a nossa fortaleza, Deus passa a ser a nossa segurança. E as coisas são trabalhadas de dentro para fora. O que está fora não nos abala. Era aquilo que Paulo dizia. Como é que era? Agora está-me a faltar. Que ele dizia em tudo atribulados, mas agora faltou por resto. Perseguidos. Sim, que ele queria dizer que à volta estava tudo uma confusão, mas por dentro... Por dentro estão em paz. Estamos impecáveis. A minha tradução bíblica está ótima. Pensas em inglês, né? Há pessoas que às vezes pensam em inglês e depois para traduzir... Não, isto é mesmo esquecimento. É mesmo esquecimento. Yeah. Mas é isso. E hoje em dia continuo com muitas complicações. Lá está. Agora estou um bocadinho mais... calma, não tenho tido tantos ataques de pânico nem de ansiedade e malta, se há alguém que passa por isso, por favor, isso não é falta de Deus, tá? Vocês não precisam ainda de uma bruta libertação, calma, está tudo bem. Às vezes questões do passado trazem isso mesmo, isso é só o nosso corpo a dizer que alguma coisa não está bem. E é engraçado que a minha psicóloga, ela disse uma coisa que me impactou bastante, porque dá para pensar na perfeição com que Deus criou o homem e a mulher. Ela disse assim, Ana, o nosso cérebro não tem capacidade para lidar com traumas. E, no entanto, olha só como o ser humano passa por isso. Isso é a graça comum de Deus. E olha a perfeição com que Ele nos criou. Ele não nos criou para o que é mau. Infelizmente, o homem acabou por falhar e fez o que não devia fazer. Não fazia parte dos planos de Deus. Não fazia parte dos planos de Deus. Nem nada disso. Mas mesmo passando por isso, mesmo o nosso corpo não tendo essa capacidade, Deus está. Deus está. Sabes que eu lembro-me quando era miúdo e pronto, eu ouvia aqueles stresses de casa, né? Discussões e pratos a partir e sei lá mais o quê, bater com as portas e aquelas cenas, e eu não sabendo ainda quem Deus era, não é? Mas sempre tive um desejo, o desejo de ter uma família a sério, entendes? Sempre tive uma irmã, mas depois mais tarde, mas sempre tive aquele desejo de ter alguém para partilhar algumas coisas. E eu eu tenho a certeza absoluta que a família que eu construí, quer dizer, não fui eu, foi Deus, e a Deus continua a construir, compensa, como é que eu ia dizer, naquele tempo era um momento de indefinição, de dor, de coisas que não estavam à altura do que eu esperava, mas eu hoje posso dizer que aquilo que eu tenho recebido de Deus, a família que Deus me tem dado, os filhos, os netos, tudo isso, compensa, entendes? Exato. Ou seja, a minha família atual é incomparavelmente, eu não estou a falar só da família carnal, eu estou a falar de irmãos também, pessoas que eu conheci porque eu vim para Cristo, pessoas que me impactaram e que me impactam ainda em várias partes de Portugal e fora de Portugal. Ou seja,
eu hoje considero que essa é a minha família. Eu tenho a minha família carnal, é certo, que me enche de orgulho. Orgulho, não um orgulho pejorativo. Sim, Não é? entendo o que queres dizer. Alegria, digamos. Fico alegre, fico contente de ver como Deus pode transformar o caos em alegria, em a manifestação da bênção, entendes? E Ele pode fazer isso em qualquer pessoa. Ele pode fazer isso em qualquer vida, em qualquer casamento. É como tu dizes, Deus está muito para além. Sabes, há uma coisa que a mim às vezes, pá, eu tenho que bater contra mim próprio, que é assim, às vezes nós colocamos Deus ao nosso nível. Nós achamos que Deus, espera aí, mas Deus anda aqui. As pessoas, Deus diz, às vezes nós inconscientemente até achamos que Deus, Ele anda aqui, pode ser que consiga fazer qualquer coisinha. Deus não está no nosso nível. Deus não está ao nosso nível. Deus está acima, meu. Deus está muito para além. Os pensamentos de Deus são muito maiores que os nossos. Então, nós sabemos quais são os pensamentos que Ele tem a nosso respeito. Pensamentos de bênção, de prosperidade, de alegria, de saúde, tudo isso. Então, eu conecto com os pensamentos de Deus. Eu tento me desconectar com os meus pensamentos, aquilo que eu acho de mim próprio, aquilo que dizem de mim, olham para ti e dizem, ela vai aquele e tal, e não sei o quê. Eu conecto-me com os pensamentos de Deus. Como é que Deus pensa? Como é que Deus me vê? Não é? Foi como ele disse a Samuel. Samuel viu os filhos, os irmãos de Davi, grandalhões, é este. E Deus disse a ele, eu não vejo como o homem vê. Eu vejo diferente. Entendes? Então, claro que temos cicatrizes, tu tens cicatrizes, eu tenho as minhas, qualquer pessoa tem cicatrizes, acho que ninguém tem cicatrizes. Todos temos, passamos neste mundo e uns têm grandes cicatrizes, profundas. Pronto, tenho que meter um bocadinho mais de betadine, vou metendo betadine. Vai com o tempo e tal. Exato. Mas continuamos a andar para a frente e a confiar em Deus. É isso. E é lembrarmos que o próprio Jesus tem cicatrizes e profundas por nossa causa. E Ele não tem vergonha de as mostrar. Então porquê é que a gente vai ter? Também de mostrar as nossas, ou de mostrar exatamente aquilo que Ele fez em nós. Porquê que a gente tem tanto medo? Porquê que a gente tem tanto receio disso? É uma estupidez. Porque a gente não está a falar de nós, a gente está a falar daquilo que Ele fez em nós. Daquilo que Ele fez por nós na cruz, mas daquilo que Ele fez em nós, essa transformação. Sem dúvida. Isso aí é algo impactante. Foi aquilo que a gente estava a dizer. Isso aí ninguém nos tira. Já ninguém nos tira. Sabes que essa questão da transformação, eu acredito na transformação instantânea, acredito em milagres, porque eu já os vi, vi, mas eu também acredito na transformação progressiva. Sim. Entendes? Um processo, não é? Sim. Remetendo à questão das drogas, eu também tive problemas com drogas. Eu conheci, até à data, eu só conheci uma pessoa que está viva hoje, eu já o vi há uns anos atrás, e é a única pessoa, por exemplo, o Carlos Palmeiro, ele falou que entrou num programa do Desafio Jovem e tal, ok? Ou seja, acompanhado, medicado, ou seja, porque há uma dependência tóxica, física. Eu conheço uma pessoa, ele chama-se Mário Paulo. Mário Paulo, se estás a ver este episódio, Igreja de Pai Pires, na década de 90, aquele homem foi liberto, e não estamos a falar de coisas leves, heroína, drogas duras. Ele foi imediatamente liberto. Vocês podem dizer o que quiserem, os psicólogos, os médicos, e tal, isso não é real. Não, eu sei que é real. Eu sei porque eu cheguei à casa dele, eu conheci a mulher, os filhos dele. Pá, tu viste uma transformação instantânea. Ou seja, a partir daqui, é Deus. Eu vi a partir daquele momento aquela pessoa, e outros não conseguiram isso. Outros que viram o testemunho dele, entendes? E que eles tiveram que passar por um processo. Foram largando, foram sendo acompanhados. Mas aquele homem foi instantaneamente. Ele não conseguia nem sequer suportar o cheiro de certas coisas, entendes?
Então, se a pessoa não é transformada instantaneamente, essa pessoa não quer dizer que ela não esteja a ser transformada, entendes? Claro que está. Deus Dentro, faz como Ele quer, com claro, quem Ele quer. exatamente. É muito difícil para nós, às vezes, entender isso. E nós caímos muito no erro, às vezes, de olhar e Comparar, dizer, não é? mas porquê que Yeah. tu não fazes comigo como fizeste com Tal e ele? qual. É pá, porque há uma crónica que o C.S. Lewis escreveu nas Crónicas de Nárnia, que para mim é a que eu mais gosto, que é O Cavalo e o Seu Menino. E há uma parte em que ele está a cavalo, junto com outra moça, e eles estão, assim, os cavalos estão a cavalgar super Galopar, rápido, né? a galopar super rápido, e de repente, lá está, só se ouve a miúda a gritar, mas assim, num berreiro tremendo. Ou seja, ela aleijou-se de alguma forma. E depois foi saber que lá está o Aslan, que é Leão. o leão, que é uma. Ia dizer personificação, mas está errado. Uma alegoria, né? Sim, a Jesus. Yeah. Teve que afincar bem as garras assim nas costas dela, dar-lhe assim um belo de um arranhão. Porquê? Porque depois nós vamos ler a história, é uma menina com um caráter um bocadinho complicado, eu não posso dar spoilers, leiam por favor as Crónicas de Nárnia que vale a pena, e ele pergunta, pá, mas porquê que fizeste isso, na minha tradução, porquê que fizeste isso a ela? E ela diz e o Aslan, que é essa alegoria a Jesus, diz uma coisa muito simples, que é, a minha história com ela, a minha e ela diz respeito. Então lá está, a gente às vezes quer muito e porque é que não fizeste comigo como fizeste com aquele e porque é que aquele tem que chegar àquele lado e porque é que eu ainda estou aqui, porque é que frito, assado e cozido. Epá, a gente só tem que se preocupar com a nossa vida com Deus Sem dúvida. e a história que Ele tem para nós. É só isso. E alegra-te pelo que Deus está a fazer instantaneamente na vida daquele, onde está a levar o outro. Deixa que mais pessoas conheçam Cristo, isso é o foco. Agora tu preocupa-te com aquilo que Deus está a fazer em ti, preocupa-te com aquilo que Ele te deu para fazer. Yeah. É uma coisa muito difícil. Eu todos os dias tenho que batalhar, apertar essa tecla e dizer Deus, ajuda aqui, senão isto descarrila. Porque é que acontece com os outros? Porque é que estão Exato. outros a serem abençoados? Porque eu já caí num erro enorme e inclusive eu já escrevi isso no blog, até fiz uma série de como é que foi o meu crescimento. O blog, desculpa lá, como é que se chama? A Margarida. A Margarida, A tudo Margarida. pegado. Tudo pegado, sim. Tem lá uma A Margarida Margarida, mesmo, a flor. arroba, não tem arroba. anamargaridablog.com. Ok. Mas podem também, já agora aproveito, né? No Instagram basta só pôr a Margarida A Blog. Margarida blog. Eu acabei por escrever sobre isso. Que eu cheguei a pensar várias vezes, pá, porque é que eu não tenho outra história? Porque é que eu tenho que vir de um caos tão grande? Porque é que dá-me vergonha de falar da minha história? Dava-me. Hoje em dia não. Porque eu não estou a falar de mim. Yeah. Eu estou a falar daquilo que Jesus fez, na forma como Ele agarrou nesta família. Que ninguém queria olhar, ninguém intervinha, ninguém fazia nada. Mas Deus quis. Só Ele sabe o porquê. E glória a Deus por isso. Claro, claro. E Deus quer-te usar. Fácil como Ele Quer-nos entender. usar. Quer-nos usar, exato. Eu uma vez disse também aqui, e posso dizer agora, porque é para todos nós, aqui e quem está a ver, que nós somos um tesouro dentro de um vaso de barro, não é? Há um tesouro. Nós somos um vaso, não é? De barro. Mas dentro desse vaso há um grande tesouro, não é? E eu estava a dizer que Deus escolheu-nos, apesar de sermos um vaso, que até possa estar em cacos, que possa se ter partido, mas Deus escolheu-nos, a Ana Margarida, o Otávio, o Renato, o Tiago, o Daniel, o Pedro, o João, escolheu-nos para manifestarmos a sua glória de tantas formas. De tantas formas. Uns manifestam a glória de Deus com um abraço, dando guarida a alguém, entendes? Mas o propósito, isto é o que eu creio, o propósito de Deus é que nós possamos manifestar a sua glória nesta terra, que o reino de Deus possa vir, possa se manifestar através de nós, através de ti, através de mim, através de todos nós. Então isso é aquilo que tu há pouco estavas a dizer e eu que tantas vezes, e até fui aqui nesta sala, muitas vezes eu perguntava porquê? Entendes? Porquê eu? Há tantas pessoas melhores que eu,
muito mais capacitadas do que eu, mas porquê é que tu insistes comigo? Porquê é que tu não desistes de mim? Entendes? Sim. Quando as outras pessoas facilmente se descartam de ti, tu não serves. Mas Deus continua a insistir em ti, a não querer desistir de ti nunca. E eu acho que só vamos ter essa resposta quando lá em cima, quando estivermos diante do Senhor. Porque eu não tenho esse... Porque eu, às vezes... Mas porque E se é que a gente português, se vai lembrar disso, que Yeah, aquilo vai ser uma ou emoção não. tão grande Yeah, que eu acho que esquece não. lá, isso já passou. Sim, tal e qual. Não importa, não importa. Tal e qual. Eu às vezes penso nessas coisas. Como é que vai ser? Pensamos todos. Né? Sim. Como é que vai ser? Eu vou querer fazer umas notas. Eu vou perguntar isto primeiro. Será, senhor, e como é que é isto e tal? Mas é como tu dizes, eu estou a chegar à conclusão. Quando nós chegarmos, a gente nem se vai lembrar dessas perguntas, porque a glória vai ser tão, tão grande, tão maravilhosa, que nós... Pá, é como aquela história que a gente entra a ver um monumento, a gente não vê mais nada, a gente só quer olhar para aquilo e desfrutar daquele momento, e tudo o resto, o que é que interessa isso? O que é que interessa onde é que eu andei? Todas essas coisas. Agora o que interessa é que eu estou aqui. Exatamente. É que eu estou diante de ti. Sabes, eu tenho aqui este quadro atrás. É bem bonito. Este Belo quadro abraço. é um belo abraço. E sabes, eu este quadro pedi a um amigo para pintar, o João Lobato, que é um grande pintor, aviso já, grande pintor. E ele pintou este quadro na base não escreveu, mas o título é O Meu Primeiro Dia no Céu. Entendes? É assim que eu imagino. Porque é só isto que vai importar. Para mim, eu acho que é assim. A única coisa que vai importar nem vai ser o nosso passado, nem vai ser as nossas cicatrizes, mas vai ser Jesus. Eu só quero olhar para Jesus, eu só quero estar com Jesus, eu só quero adorar Jesus. Não quero saber de mais nada, nem do dinheiro, nem das casas, nem dos fracassos, nem das tristezas, nem das doenças, nem do diabo. O diabo já nem vai existir, nem o mal. Não vai haver tempo para nada. Eu só quero Jesus, eu só quero olhar para Ele, mais nada. Então, é isso que nós temos que olhar, é nisso que nós temos que ficar bem agarrados. Sem dúvida. Sem dúvida. E além disso, eu acho tão bonito que a eternidade a gente já pode começar a viver desde agora. Porque o que ela é? É conhecer a Cristo, é conhecer Deus e a Cristo, a quem Ele enviou. É verdade. Então a gente já pode começar a focar-se nele agora, a gente já pode olhar para ele agora, a gente já pode ir atrás dele agora. A gente já pode começar a partir de agora. Sem dúvida. Mas eu acho que é essa esperança que nós trazemos no nosso coração, que é... Nós não sabemos o que é que nos reserva a vida, a gente não sabe o que é que pode acontecer no dia da manhã, mas é aquela certeza de aconteça o que acontecer, Ele está. E aconteça o que acontecer, eu vou vê-lo face a face, um dia. É verdade. Então, eu acho que... Lá está. Nós vivemos com um propósito. É diferente. Nós ganhamos sentido para a vida. É verdade. E não depende de nós, que é o mais bonito de tudo. Aquilo que nos distingue também do mundo, né? Há pouco falavas do luto. Eu também já fiz luto, né? De pai e mãe. Mas, como é que eu ia dizer? Eu não faço o luto como o mundo. Entendes? Sim. Porque nós temos uma perspectiva da eternidade. Né? O mundo não tem essa perspectiva. Quer dizer, alguns dizem, oxalá onde ele estiver e não sei o quê. Sim. De alguma forma, a Bíblia diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Não é? Exato. Não é por acaso que as pessoas dizem essas o que coisas. dizem, Procuram Exato. alguma coisa, eles acreditam que pode existir. Mas nós temos a nossa perspectiva, é o que tu estás a dizer, não se resume a esta terra. Exato. Esta terra, ok, levamos muita porrada, sofremos muitas desilusões, traições. Porque somos suscetíveis a que aconteça o mesmo que acontece ao vizinho do lado que não crê em Deus. Estamos aqui, pronto, somos humanos. Estamos aqui, estamos sujeitos aos elementos e Exato. pronto, não há hipótese. É a vida. Mas nós temos uma perspectiva de eternidade. Exato. Nós sabemos que esta vida é passageira. Não é? Tu viu o exemplo do apóstolo Paulo, não é? Que ele foi levado ao terceiro céu. Não é? Ele diz que viu coisas que ele não conseguia explicar o que viu, nem ia dizer, mas algumas coisas ele viu. Como é que um homem desses que viu o que ele viu, como é que ele pode ficar limitado às coisas deste mundo, não é?
E não só, eu Entendes? acho que o que mais o marcou foi o primeiro encontro com Jesus. Yeah, Saulo, Saulo, porque é que me persegues? yeah, Eu acho que isso bastou. Eu acho que quando nós temos yeah. um encontro real com Jesus, as coisas mudam. As coisas mudam Sem completamente. dúvida. Por exemplo, eu estou suscetível a perder mais pessoas. Aliás, esse era um dos meus grandes medos agora ao longo da vida. Porque eu já perdi uma pessoa muito importante. Eu não tive espaço para fazer o luto quando era nova. Eu só fui fazer já depois dos 25 anos. E saiu muita porcaria cá para fora. Mesmo eu tendo a consciência da eternidade e eu sabendo que pronto, as pessoas que eu vou perder elas vão estar com Cristo, é óbvio que eu vou chorar. Mas o que eu mais amo, uma das coisas que eu mais amo acerca de Jesus é que eu vou poder chorar. E eu vou poder chorar com Ele. E eu sei que quando eu chorar, Ele vai estar lá comigo. Porque o mesmo Cristo que chorou na tumba de Lázaro é o mesmo que vai estar nos meus dias mais sofridos. Sem dúvida. Então é essa noção de que nós nunca mais vamos estar sozinhos, nem que a gente queira. A gente às vezes diz assim, preciso de um momento a sós. Não estás, amigo. O Espírito Santo mora dentro de ti. Acabou-se. Tu estás sempre acompanhado. Solidão é uma palavra que já não nos cabe. existe. Podemos sentir, Certo. mas de repente é-nos lembrado outra vez isso aí. Tu não estás sozinho. Yeah. Nós temos, claro, carências enquanto humanos, temos processos que precisamos lidar com eles, precisamos chorar, precisamos rir, precisamos estar sozinhos, precisamos estar acompanhados, seja o que for, tudo no seu tempo, porque há tempo para todas as coisas. Mas uma coisa é certa, há quem vai estar sempre. E Ele vai estar sempre. Então, Eu gosto, Deus é fantástico. eu também gosto muito, não querendo tornar a nossa conversa muito dramática. Yeah. Não é esse o objetivo. Não todo. Espero que não seja essa. Embora ideia. faça parte Faz da parte vida, também, mas não é? não é esse. Mas eu gosto também muito desse momento em que Jesus chorou, aquele versículo, não é? Jesus chorou. Embora algumas pessoas, mas ele era homem, não era Deus. Pronto, a gente sabe, há algumas pessoas que Sim. querem trazer sempre coisas frescas e diferentes. Mas eu quando leio aquilo, eu vejo um Deus que chora. Eu vejo um Deus que chora. Ou seja, é isso que tu estás a dizer. Ele sabe o que é perder. Ele sabe o que é perder. Porque a Bíblia diz, atenção, isto é a minha interpretação, a Bíblia diz que ele chorou, porque ele era amigo de Lázaro, não é? Mas eu acho que foi mais do que isso. Não, isso é a minha concepção. Eu acho que naquele momento Jesus viu, ele já sabia, mas ele viu os efeitos da morte na humanidade. Ou seja, entendes? Exato. Os danos da morte, aquilo que a morte provocou no ser humano. Não é? E diz que ele chorou. Então é isso que tu estás a dizer. Ou seja, em tudo ele se identifica connosco. Sim, Entendes? exatamente. Ele identifica-se com a tua dor, com a minha. Não é? Fui abandonado. Foste abandonado. Também eu. Ele na cruz disse, Pai, porque me abandonaste? Foi a única coisa que ele, entendes, nunca, se calhar não estaria nunca preparado. Pai, porque me abandonaste? Ele cumpriu a Escritura, não é? Sim. Aquela passagem nos Salmos. Mas a verdade é essa, é que em tudo ele foi tentado, certo? Ou seja, ele identifica-se com as tuas dores, Exato. com os teus problemas, em tudo. Mas em tudo ele venceu. Exatamente. Aí é que está a diferença. Aí é que está, para mim, pelo menos para mim, é tendo bom ânimo. Ele disse aos discípulos, vocês vão ser perseguidos, vão ser maltratados, vão ser levar açoites, mas tendo bom ânimo, porque eu venci o mundo. Exatamente. Se ele venceu, eu acho que é assim, se ele venci, vocês vão vencer. Porque eu agora estou convosco. Agora, é o que tu estás a dizer exatamente. Ou seja, se ele venceu, nós também vamos vencer. Por causa daquilo que Por ele causa, fez. sem dúvida. E lá está, nós não gostamos de levar a coisa muito para o lado dramático, mas agora eu pergunto-te, será que a nossa geração, ela não está demasiado uma geração, como é que eu ia dizer, Xanax? Estás a falar da tua. Exato. Pronto, a tua não, porque é malta rija. Não, a minha não tinha telemóvel. É uma geração diferente. Não é uma geração um bocado Xanax? Basta a mini, ou Xanax, ou Benuron, queiram chamar. Ou seja, à mínima dor, precisamos aplacar. Não podemos sentir, não podemos lidar, não podemos fazer nada. Precisamos aplacar.
E isso está errado. Porque olha só, quando Jesus ele vem dizer isso, no mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo, meu Deus, Jesus nunca nos esconde nada da realidade da vida. Ele passou por ela. E lá está, ele identifica-se connosco. Só que ele também diz o quê? Tendo bom ânimo. Pois eu venci o mundo. Então nós temos que pôr o nosso ânimo, a nossa alegria, a nossa expectativa, a nossa esperança em quem? Em Cristo. Porque ele é que veio solucionar toda esta batalhada que o mundo está. Ele é a resposta. Eu sei que o meu português é assim um bocado mais ótimo. descontraído. É algarvio. Mas é porque eu... Depois metem ali umas legendas só para traduzir. Oh malta, não façam isso que eu vou ficar Não, tão estamos triste. a brincar. Mas entendes? É isso. E se nós a qualquer momento vamos passar por um momento complicado na nossa vida. E Sim. nós precisamos da consciência. Então dúvida. Jesus sempre nos deu a consciência. Olha, no mundo tereis aflições. Mas tende bom ânimo. Porquê? Eu venci o mundo. Então há que haver uma consciência que sim, isto não é um mar de rosas. Sim. Nem nunca nos foi prometido isso. Às vezes pintam um bocado isso. Né? Exatamente. Vens para Cristo, logo Exato. estás imune. E a tua vida está ótima. Não. Mar de rosas, não há perseguição, Não. não há nada, não há problemas. Eu quero. Depois quando vem um problema, já não quero. Exato. Aí é que está. Aí é que Só está. que não. Tu, a partir do momento em que sabes que a tua segurança está em Deus e que tu literalmente estás seguro, ninguém te arranca mais das mãos dele, acabou. Sim. Uma vez que estás nele, acabou. És filho, és filha, acabou. Sim. Ninguém te arranca de lá. Era aquilo que Paulo dizia. Não há nada. Nem nada morte, que nem nos, vida. nada que nos separe do amor de Deus. É. A partir daí, tudo o que está dentro de ti é inabalável. Venha o que vier por fora. Estás Vê o que é maravilhoso quando Jesus dizia que quando vocês forem, ou seja, quando tu és perseguida, ou quando eu sou perseguido, ele diz, bem-aventurado. Exatamente. Quando vos derem na cabeça por causa da palavra, quando vos maltratarem e vos meterem em prisões, és abençoado. E o que é quer dizer bem-aventurado? Mais que feliz. Mais que feliz. Yeah. É por isso que a gente somos uma cambada de doidos e super alegres. Isto é um reino virado, não é? O reino de Deus é um reino virado de cabeça para baixo. Os pés estão para cima e a cabeça está para baixo, não é? É mesmo, upside down, não é? Como se diz em... Porque nós não vivemos de sentimentos, nós vivemos de convicção em Deus, é diferente. É verdade. Por isso é que somos alegres. Yeah. Não, essa questão da geração Xanax, né? Eu agora dei-lhe o nome. É assim, sabes, já o meu pai dizia que o teu avô, entendes, isto, aquilo, e eu dizia o mesmo, ou seja, cada geração tem o seu tempo, né? tem as suas coisas muito próprias e também tem que lidar com as coisas que estão diante deles, entendes? Só que aqui eu vejo que estamos a ser todos colocados numa redoma de vidro. Sim, não podemos sim, sentir sim, positividade sim, acima sim. de tudo. Sim, pega neste tóxico. exemplo. Yeah. A questão dos bebés. Hoje em dia é uma super... eu tenho um netinho que nasceu há alguns mesinhos, 18 de agosto, calma. Ele está-me a fazer o sinal para eu não me esquecer. Se lembra. Mas, não é o caso, mas hoje há uma super proteção. O menino não pode tocar com as mãos não sei aonde, lava logo as mãos com sabão e com gel e não sei o quê. E os médicos percebem disto e eles dizem, não façam isso. Deixa o menino mexer na terra. Porquê? Porque tu estás a tornar o teu corpo demasiado... é um corpo de cristal. E quando um dia o menino vai para a escola e o menino facilmente fica frágil. Ou seja, ele não entra em contacto com elementos. A imunidade dele a vai ser imunidade é sempre... fraca. Exato. Entendes? E é nesse sentido que nós, na minha geração, nós desenvolvemos uma capacidade de nos termos que safar, percebes? Não havia GPS, não havia telemóveis, não havia nada, percebes? Então nós tínhamos que ir atrás do prejuízo, Exato. entendes? Não havia muita forma, por exemplo, essa questão do bullying, não é? Eu acho engraçado, a minha filha, ela acha muita graça aos meus amigos de infância, porque eu cresci aqui na Margem Sul, toda a minha vida numa terra que é a Torre da Marinha, e ali fiz sempre muitos amigos, era muito conhecido ali e tal, era conhecido pelos maus motivos, mas pronto.
Mas todos esses amigos, eles todos tinham uma alcunha. Ou era o Picareta, era o Cachalote, Oh, valha-me Deus. era tudo nomes assim, mas eram nomes que eles respondiam. Ou seja, olha, ou tal, anda cá, ou Balalaica, por exemplo, ou não sei o quê. Tu hoje não podes dizer isto a uma criança, entendes? Eu não estou a dizer que era bom ser tratado assim, não é isso. Mas isso não tinha grande efeito. Hoje tu dizes qualquer coisa a uma criança, alguma coisinha assim mais, pronto, e já é bullying, estás a ver? E nesse sentido eu acho que são um bocadinho mais frágeis, nesse sentido, percebes? Assim, o bullying ele existe. Sim, ele existe. E toma às vezes proporções muito complicadas que leva crianças a suicidarem-se. Sim, E estamos sim. a falar de crianças. Mas assim, essa coisa das alcunhas eu acho que sempre existiu. Agora assim, também tudo o que afeta já depois a identidade da pessoa, certo, aí certo. nós Sim, há precisamos coisas que ter... depois Agora, não, se entre marcam a vocês, pessoa. lá está, era aceite, pá, é um grupo de amigos, Sim. ainda por cima miúdos, e estamos a falar de rapazes, então normalmente vocês são sempre um bocadinho mais, as meninas não, eu só posso falar da minha equipa, Por nós éramos exemplo, um bocadinho na mais escola, delicadas. alguém que usava óculos, a gente logo, olha, o caixa, de óculos, não havia hipótese, o caixa de óculos tem que ir ao quadro e não sei o quê. Claro que ninguém gosta de que lhe chamem isso, gosta que chamem pelo nome, não é? Por exemplo, eu tenho umas orelhas assim um bocado grandes, pronto. Mas isso, como é que eu ia dizer? Isso não me levava para baixo, entendes? Não me Sim. deixava num canto, a pensar muito nisso. Sim. Passávamos à frente, entendes? Sim. E hoje é mais difícil. Hoje eu noto isso, entendes? Pá, Tens que falar. para os pais cristãos, eu acho que a melhor forma é já começarem desde cedo a falarem da identidade das crianças em Deus. Que aí é inabalável. Digam o que as pessoas disserem, está bem, está. Passam, os miúdos ficam Rijos. ficam rijos. Mas sim, é um assunto um bocado É suscetível um de assunto ser um bocado falado. delicado também. É. Eu também tenho filhos e agora tenho um neto e pronto. A base é isso que tu dizes, a base é a palavra de Deus, não é? Exato. Mas agora mudando aqui um bocadinho a nossa conversa, É verdade. e já passou algum tempo, Ui. mas fala-nos um pouco do teu trabalho, agora na vertente da rádio, RTM Portugal. Fala-nos um bocadinho sobre a rádio, o espaço que vocês ocupam. Eu sei que a rádio tem origem no Brasil, não é? Ou não? Não, na verdade ela existe ao redor no mundo. E sim, nós acabamos por estar mais ligados à RTM Brasil. Mas é a Rádio Transmundial Portugal, já está em Portugal há mais de 20 anos. E eu entrei como colaboradora em 2021. E quando eu entrei, foi até muito interessante, porque eu tinha acabado de sair de uma organização missionária e bateu-me uma crise enorme. E agora o que é que eu faço da minha vida? O que é que eu faço da minha vida? Porque, pá, lá está, são aquelas coisas que a gente encaixa Deus ao nosso molde, entendes? Que eu pensei assim, bom, eu que sempre fui voltada para falar do Evangelho, já não estou numa organização missionária, então pronto, acabou-se. Aquilo que Deus tinha para a minha vida. Ridículo, completamente ridículo. Fim da linha, pensas tu? Completamente ridículo. E então foi um desconstruir muito grande o tempo todo, que Deus não está limitado a meios. Pelo contrário, Ele dá meios para que a sua palavra se espalhe. Isso é outra história. E eu estava sem fazer nada, literalmente, a pensar na minha vida, à procura de trabalho, a saber o que fazer, até que a Renata Teodoro, que é produtora e faz 1001 coisas dentro da rádio, ela mandou-me uma mensagem e disse assim, eu estou com a ideia para um programa e preciso de ti. Só que diz-me o que é que achas? Podemos conversar? Eu disse que sim. Conversámos e era só para eu fazer aquele programa, que ia ser só, acho que uns 10 episódios, ia ser uma coisa super rápida e que ia ser como se fosse um intercâmbio com a RTM do Brasil. Ou seja, eles iam ter um locutor lá, iam-me ter a mim aqui. E nós, por videochamada, íamos chamar alguns convidados, tanto portugueses quanto brasileiros, para falar daquilo que une as duas culturas, mesmo estando separados por um oceano, mas também como é que as nossas diferenças elas são saudáveis para nós conhecermos ambos os países. Epá, eu não vou mentir, a minha resposta literalmente foi, não estou a fazer nada, bora lá!
Eu preciso fazer alguma coisa da vida. Aí começámos a ter reuniões, conheci a malta toda lá da RTM, não toda, Mas né? ela, desculpa, ela já te conhecia de alguma parte? Já, é isso eu esqueci de mencionar. Eu conheci a Renata em 2018, também dentro dessa organização ok. missionária. Ela não fazia parte, mas ela estava a estudar. Ok. E eu fui lá uma vez a um E evento. ela veio-te buscar. E, epá, e a gente ficámos amigas. Ela não, tem foi Deus, claro. Exato, ela tem um senso de humor assim fantástico, mas muito, muito, muito bom. Então eu simpatizei logo com ela. E, entretanto, cheguei a ter as tais reuniões com a malta da RTM Brasil, chegámos a acordo e a coisa começou a andar e nós começámos com a sugestão de temas, já em busca de convidados e tudo mais, e até começámos as gravações. Eu lembro-me que o primeiro episódio, o piloto, até fui eu que escrevi o guião, dei a ideia, fiz tudo. Epá, gravámos aquilo, eu sei lá quantas vezes, Não saía. porque havia sempre coisas a melhorar e eu assim, eu não sei o que é que eu estou para aqui a fazer, pá, porque isto não está a correr nada está a bem. fluir. E eu ficava nervosa, mas sempre me dei bem com o Daniel, que foi o outro apresentador. Ficámos amigos, sempre me dei bem com ele, colocava muito à vontade, eu quando tinha dúvidas perguntava e assim começou. Opa, e como quem não quer a coisa, ela foi esperta nisso, tenho que lhe dar os meus parabéns. A Renata foi-me jogando assim umas entrevistas. Oh Ana, o que é que tu achas de fazer esta entrevista? E eu ficava assim, mas Renata, eu não trabalho com isto. Ela assim, não te preocupes, eu envio-te o guião, tem X tempo, esta é a pessoa. E ela começou, pouquinho a pouquinho. Eu comecei a fazer o RTM Talk para além do Sem Escala, que era o nome do... Era não, é o nome do programa que fiz com o Daniel da RTM do Brasil, com a Rádio Transmundial do Brasil. E entretanto, epá, foi assim, pouquinho a pouquinho, comecei a fazer o RTM Talk e opá, comecei a ganhar gosto por aquilo. E comecei a conhecer os outros programas que havia dentro. O Som do Livro, que é um dos programas assim que mais, como é que eu ia dizer? Impacta a malta. Sim, porque a RTM Portugal, podemos ouvir todos os programas a partir da web rádio, que é rtmportugal.org, se eu não estou em erro. Ai, agora, meu Deus, vão-me matar. Como também podem ouvir pelo Spotify, Google Podcasts ou Apple Podcasts. E é apresentado pelo Paulo Chaveiro e, para além disso, a RTM Portugal ainda ocupa X tempo em várias rádios ao redor do país. E o mais fascinante de tudo é que acaba por chegar a aldeias remotas. Uau. Então, a Renata uma vez contou-me o testemunho de uma senhora que é a que mais liga para a rádio, para dar retorno de tudo aquilo que ela ouve e tudo mais. Como é que chama a senhora? Eu não sei o nome dela. Eu não sei mesmo o nome dela. Ok. Mas é de uma aldeia e, entretanto, ela converteu-se a ouvir rádio? A ouvir rádio, o Som do Livro, que é um programa que se destina ao estudo da palavra. E ela ligou para pedir uma Bíblia, porque entretanto já estava a pôr as amigas dela também a ouvir. Ou seja, ela pediu Bíblia para ela e depois ainda já estava a pedir para as amigas. E então a senhora, ela própria já está a evangelizar as amigas por um programa de rádio. E depois temos também o Mulheres de Esperança, que são 3 meninas que fazem um trabalho fantástico, em que elas trazem vários temas, elas têm séries mais virados para o contexto da mulher, principalmente a mulher moderna. Temos também o Entre Linhas, que esse aí eu falo com muito carinho, porque é o programa que eu também apresento agora, e assim foi fluindo. De um pequeno convite para fazer o Sem Escala. Ela foi-me empurrando algumas entrevistas e quando eu dei por mim, comecei a ver como é que a coisa funcionava. Ela foi-me pondo a fazer algumas reportagens. Eu nunca estudei para isto. Eu licenciei-me em Ciência Política e Relações Internacionais, tipo, do lado. Nada a ver. Nada a ver. E então fui aprendendo com ela, ela foi-me dando as bases e quando eu dei por mim... É o tal padrão dos improváveis. Estás a ver? Mas sabes o mais curioso de tudo? É que desde pequenina que eu escrevo, desde pequenina que eu converso muito, desde pequenina fazias muitas que composições, não? Muito. Era a coisa que eu mais gostava. A língua portuguesa era das disciplinas que eu mais gostava. É isso e história. Então, talvez isso tenha também um pouco a ver com a minha mãe, porque a minha mãe, ela escrevia poemas. Então eu nunca vi a minha mãe sem escrever, assim como nunca vi a minha avó sem ler. Então eu sempre fui muito criada dentro desse ambiente.
Então, hoje em dia, a minha vida também é muito cercada de livros, é também muito cercada da escrita, tanto que eu tenho o blog. Diz-me um livro que, um ou dois ou três, assim, que te marcaram. Assim que Epá, lembres. agora dois, vou-te dizer dois. Um que eu estou a ler agora, do Timothy Keller, Falsos Deuses, que me tem impactado assim de uma forma abrupta, mas muito abrupta mesmo. Ahm, Porque era aquilo que João Calvin dizia, o nosso coração é uma fábrica de ídolos e nós às vezes associamos muito os ídolos ou o pecado de idolatria apenas aos católicos, né, com as suas imagens, e nós esquecemos que qualquer ser humano cria para si os seus ídolos e eles começam bem aqui, no coração. Coisas que são boas, elas não são coisas más, elas são coisas boas, mas que passam a ocupar na nossa vida um espaço, um tempo e uma dedicação Não merece. que não merecem, que só Deus precisa ocupar. ocupar. E o segundo livro foi um que eu acabei de ler recentemente, que eu fiquei impactada, eu acho que chorei em todos os capítulos, que é O Manso e Humilde. Um livro para quem sofre e para quem peca. Traz uma noção do coração de Cristo, assim, muito real, ternurenta, para quem está em fases complicadas ou ainda lida com muitas questões internas. Traz um Jesus muito mais próximo, Pessoal. muito mais pessoal. Porque nós, cada vez que erramos ou cada vez que caímos em problemas internos, batalhas nossas, nós temos sempre muita tendência, lá está, de pôr Deus ao nosso nível. Que ele está longe, que isto é demasiado difícil para ele lidar, ou que ele agora está muito envergonhado de mim. Pelo contrário, é exatamente nessa altura que ele se torna mais próximo. Então foi um livro que me impactou muito. Esses dois agora têm-me impactado bastante. São aqueles que eu te consigo mencionar Assim de repente. porque a memória está muito fresca e são os que num ano inteiro têm Vais trabalhado digerindo, bastante. né? E têm tido resultados. Eu, por exemplo, esse dos falsos deuses pude identificar ídolos no meu coração, coisas que eu achava. Aliás, até vou falar porque isto pode até ajudar alguém. Por exemplo, o facto de eu não ter uma família funcional sempre criou em mim um desejo de ter uma. Yeah. Entendes? Só que o problema está quando eu coloco toda a minha expectativa e realização As pessoas. numa família. Yeah. Entendes? Ou até mesmo nessa ideia de que um homem vai ser o meu vai-te fazer, salvador. yeah. Oh, isso aí então é terrível. Ninguém pode ocupar o lugar de Jesus nesse âmbito. Sabes? É como se eu finalmente a minha vida só pudesse ter sentido, ou o meu testemunho só valesse a pena e fosse válido a partir do momento em que eu tenho uma família. Não é por aí. Yeah. Eu posso estar ainda com muitas questões para lidar. O meu testemunho é válido porque é Cristo que atuou. Yeah. É Cristo quem atua. Então eu comecei a ver muita coisa. E depois também nós mulheres acabamos por ser um bocadinho mais assim. Temos muita idealização. E isso é preciso ter cuidado. Então isso foi uma das coisas que rapidamente foi identificado no meu coração. E o manso e humilde lá está, pelas questões internas A resolver. a resolver. Jesus está bem mais próximo do que aquilo que a gente pensa. É verdade. Mas é isso, e então todos os programas da rádio, lá está, podem ser ouvidos pelas diversas Desculpa a pergunta. plataformas. Qual é o vosso alcance? É mundial? Olha, por ser língua Por exemplo, portuguesa, desculpa a pergunta, diz, interromper-te. Como é que chega a essa senhora da aldeia? lá está, é por esses espaços que a rádio compra a rádios locais. Ok. Então não é só na web rádio, são rádios locais, entre 1 hora, 2 horas por aí, e ainda os programas em formato podcast, que hoje em dia já é muito comum. E eu ia dizer mais qualquer coisita que eu E chegou essa esqueci. senhora Através da rádio através local. da rádio local. Sim, Sabes que ainda no último episódio com o Carlos Palmeiro, sim. falávamos sobre isso. Eu falava isso, algo pronto, que penso muitas vezes, que é como chegar, como o Evangelho poderá chegar a essas pessoas. Não é aquele pastor de serra que está lá isolado e que vem de vez em quando à aldeia comprar ração e não sei o quê, e está lá longe de tudo, Sim. não é? Como é que o Evangelho vai chegar? Porque tem que chegar a essas pessoas, elas têm o direito de conhecer. A rádio, por exemplo, é uma Jesus. ótima alternativa Sem para dúvida. isso. Eles podem, às vezes, como é que eu ia dizer? Com a evolução, entre aspas, acha-se que a rádio, não é? E também por isso nós quisemos convidar-te, porque tu és uma mulher da rádio, não é? É verdade, é verdade.
mas às vezes pensamos que a rádio é uma coisa que já ninguém ouve, mas não é verdade. Mas isso não é verdade. Nem o audiovisual acabou com isso. É Hoje, por exemplo, antigamente nós tínhamos muito aquela questão de imaginar as pessoas, os locutores à nossa maneira. Hoje em dia essa fantasia meio que acaba porque já está tudo no YouTube. Ou seja, nós temos o áudio, as pessoas que vão no carro ou ouvirem as coisas, mas hoje em dia também já é tudo gravado no YouTube. As pessoas sabem o que é que se passa ali. Gravado no YouTube não, é gravado em visual também, para depois passa para o YouTube e as pessoas sabem quem são quem é que fala, como é que a pessoa é, se é alta, se é baixa. Então, mas mesmo assim não teve o poder de acabar com a rádio. Até porque os podcasts nasceram por causa da rádio. Tal e qual. Não Aliás, tem muita diferença. falávamos isso quando foi a nossa entrevista. Sim. Há pessoas, hoje é muito normal fazerem-se, nascem podcasts de todo lado, não é? Mas há pessoas que nem sequer sabem. Eu ouvia podcasts só em rádio, porque foi aí que nasceu o podcast, né? Exato. E há pessoas que não sabem isso, pensam que o podcast tem sempre... Que é uma ideia inovadora. É uma ideia nova. Não é. Não, o podcast é uma coisa já com muito tempo e que nem sequer tinha imagem. O podcast era só áudio. Sim, era Nada apenas mais. aquele espaço, aquele programa, X minutos, Exatamente. que passava na rádio Tal e e agora qual. não. Agora a única diferença é que já podemos pôr nas plataformas e fica lá. Eu tenho uma pergunta que eu guardei especificamente para este episódio, que é, nós todos aqui, como criadores de conteúdo cristão, não é? Nós, podcast, tu em teu nome e também como representante da RTM Portugal, qual é que é a tua opinião e o que é que tu achas que a gente pode fazer para tentar melhorar, ou seja, a criação de conteúdo, a promoção do conteúdo, porque eu acho que o conteúdo é bom. Neste caso estou a falar no geral, o conteúdo é bom, acho que dá para ter mais alcance, não é? Porque a gente sabe que há, pronto, os cristãos não são uma maioria em Portugal, mas que há mais do que aquilo que parece haver quando a gente vê, ou seja, o alcance de vídeos ou audiências na rádio. Sim. O que é que tu achas que a gente, como um todo, o que é que poderíamos fazer para aumentar o alcance Estás-me a dizer do nosso conteúdo? Como um todo, de todos os cristãos que estão envolvidos de alguma forma em produção de conteúdo ou os filhos do trovão? Não, Não do todo todo, mesmo. do todo. Não estou a falar aqui só do podcast, mas, ou seja, o que é que, neste caso, os audiovisuais, rádio, televisão, Podem podcast, acrescentar. YouTube, o que é que nós todos podemos fazer, não só para nós, mas talvez nos juntarmos, o que é que, uma criação de uma plataforma, algo assim, para tentar promover mais... Deixa-me só pegar nisto que ele disse, que é importante, que eu, por exemplo, em relação à música, e isso nota-se também um pouco em relação a esta temática cristã que ele fala. Eu, em tempos, trabalhei com músicos angolanos, entendes? E entre eles não há aquela... Ou seja, tu tens o teu trabalho, tu és um cantor ou cantora, mas eu dou-te a mão e ajudo o teu trabalho e tu fazes o mesmo comigo. Ou seja, há parcerias. Não há aquela coisa, eu não posso associar àquela pessoa porque aquela pessoa é X, entendes? E eles todos ganham. Isto é um mercado diferente, é um circuito diferente, é música, mas eles... Eu achei aquilo tão engraçado porque entre eles, claro, deve haver sempre aquela competição aqui ou ali, mas eles ajudam-se mutuamente. E a indústria da música cresce, né, ao ponto de vir para Portugal e passar-se a consumir muita música angolana. E eles fazem constantes, por exemplo, gravam a música com o feat não sei quantos, o outro grava não sei com quem, ou seja, andam sempre ligados. Não há essas barreiras. E eu acho que, e há pouco falávamos aqui em off sobre isso, no que toca ao mundo evangélico, por assim dizer, ainda existem algumas barreiras, ou seja, a pessoa parece que, não estou a dizer que a pessoa não tem um negócio, não é essa a questão, mas parece que a pessoa tem o seu quintal montado, com o seu canteirozinho, não sei o quê, e não quer, entendes, que se metam muito no quintal dele, e também não, percebes, também não gosta de ir ao quintal do vizinho buscar uma salsa, ou seja, não há aquela partilha. Por exemplo, passando para o Brasil, tu vês um panorama totalmente diferente. Claro que também há divisões, isso há em todo lado. Mas mesmo a nível dos podcasts,
eles convidam-se uns aos outros, vão aos podcasts uns aos outros, sem problemas, de divulgarem, eles divulgam-se mutuamente. E em Portugal, sendo um panorama tão pequeno, Sim. não é? Estamos a falar de quantos? 3% ou 5% de evangélicos, não sei. Nem isso, Nem não isso. chegamos agora nem Pronto, 1%. quando Está complicado. Estás a ver? Pá, e ainda assim, ainda há pouco falávamos sobre, às vezes, tu disseste, a dificuldade que há, às vezes, em ter convidados, às vezes em encontrar pessoas que se disponibilizem a poder participar num programa de rádio ou num podcast, porque o outro está ligado a não sei o quê, ou está ligado à denominação tal, então já não vou, então já não aceito. E isto eu não consigo entender, percebes? Não consigo entender. Então, eu vou tentar responder à tua pergunta e comentar aqui ao mesmo tempo e Deus me dê graça. Então, vamos lá. Plataformas, elas são essenciais, sim, é verdade. Mas, lá está, plataformas, materiais, tudo o que os meios, todos eles são essenciais. Porque nós precisamos saber a quem queremos chegar, nós precisamos de saber também porque é que queremos chegar. Eu acho que tudo começa com as perguntas certas e ter as respostas para isso. Mas mais importante disso tudo é a mensagem. É terem a noção de que é óbvio que há sempre um nome que vai à frente, por exemplo, os Filhos do Trovão, a RTM Portugal, o blog A Margarida, por exemplo, há sempre um nome que é identificado, mas isso não é o foco. O foco é a mensagem. E isso é a coisa que mais tem que ficar bem assente. É a mensagem. Que mensagem é que nós vamos passar? E sendo cristãos, obviamente que a mensagem mais importante é a mensagem do Evangelho. Sem acrescentar nada e sem tirar nada a ela. Pura e crua, simples e eficaz, tal e qual como ela é. É claro que depois não vamos ficar em modo idade da pedra, e vamos atrás do quê? Das plataformas certas, de acordo com o público que nós queremos atingir, então vamos usar a X e não a outra, ver o melhor material, aquilo que estávamos a falar há bocado, que até estavas a dizer que agora vão descer mais de graus, ir mais a fundo na questão de qualidade e tudo mais, porque todas essas coisas são excelentes. E tudo aquilo que a gente for fazer, obviamente, tem que ser feito com excelência, porque também estamos a fazer para Deus. Essa é a realidade. Mas nós também não nos podemos esquecer que, para servir a Deus, nós temos que servir pessoas. Isso aí, porque é a tal história, é aquilo que perguntaram a Jesus, mas quando é que nós te vimos? Tipo, olha, estava... Ou melhor, quando nós não te vimos, sim. Eu estava nu e vocês não me deram roupa, tinha fome e vocês não me deram comer, coisas assim do género. Então é a mensagem essencial, não há como servir a Deus sem servir pessoas e mediante essas pessoas a que vocês querem chegar, porque é claro que a mensagem ela pode chegar a pessoas que nós nem temos ideia, os programas podem chegar a pessoas que nós nem sequer temos Tal ideia. senhora da aldeia. Exatamente, nunca na vida nós ficamos a saber dessa história e foi impactante para nós. E pode ser faixas etárias que se calhar nós nem temos ideia. Mas, apesar de tudo isso, é saber que há uma mensagem a ser passada, há que levar em conta que para servir a Deus temos que servir pessoas e tudo o que pudermos fazer com excelência para isso, melhor ainda. E vocês são... a verdade é certa. Eu cheguei aqui e fiquei completamente impactada com o sítio. Assim, que brutal, vocês fizeram aqui um trabalho fantástico. Então, assim... Há maneiras agora de saber sempre, de pesquisar, de perguntar um e ao outro, olha, o que é que tu fazes? O que é que tu usas? Por exemplo, eu aqui já estava a reparar nas câmaras, por exemplo, já estava de olho. Então, mas o que eu estava a querer perguntar era, vai um bocado encontrar aquilo que o Otávio falou, que é a questão da cooperação, a criação de uma comunidade. Eu ainda não respondi a isso, sim. esqueci. Não, mas porque assim, nós fizemos a entrevista contigo, né, no programa da RTM Portugal, e nós tivemos acesso ao teu público, não é? Sim. Tu, vindo aqui, tu tens acesso ao nosso público. Sim. Ou seja, se houvesse uma comunidade maior entre a produção de conteúdo... Uma entreajuda. Isso mesmo. Porque é assim... e acho que todos já passámos aqui por isso, que é
ouves alguém, neste caso eu vou utilizar a palavra pregar, não é? Ouves alguém a pregar e não te diz tanto, ou se calhar não te entra tanto no coração aquela palavra, mas às vezes ouves outra pessoa que diz a mesma coisa de uma maneira diferente e entra-te no coração. Eu acho que essa cooperação entre produções cristãs, neste caso, é importante, porque às vezes tu podes ter uma pessoa que ouve o teu programa, não tirando o mérito ao teu programa, não é isso que eu quero dizer, mas que ouve o teu programa e talvez não lhe entrou, não lhe entra a mensagem no coração, e se calhar indo lá uma pessoa do Porto, né, e tem uma palavra, se calhar essa pessoa pode entrar, ou seja, haver uma cooperação entre diversas produções. Isso aí é fundamental porque, por exemplo, eu conheci o vosso podcast porque o pastor da Riverside, o pastor Eddie Fernandes, eu congrego na Riverside do Algarve, por exemplo. Então o pastor Eddie Fernandes eu já o conheço. E quando começaram a fazer vários posts de partes dele aqui, foi aí que eu... Espera lá, esta malta é tuga. Foi logo o meu pensamento. Bora. Porquê? Porque nós na rádio também somos um espaço para isso. Como nós sabemos que cristãos evangélicos aqui em Portugal há poucos, como tal, também há pouco conteúdo aqui para ser consumido, vamos dizer, de nós para nós, vamos dizer assim. Ou até mesmo para passar para os nossos que ainda não conhecem Cristo. Porque é óbvio que a mensagem, quando ela é para ir certeira no coração de alguém, Deus usa qualquer pessoa. Mas nós falarmos com os nossos, a coisa é diferente. Não desfazendo quem está cá como missionário, isso é óbvio. Mas quando nós falamos para os nossos e ouvimos os nossos, porque sabemos as dores, sabemos o contexto, sabemos todas essas coisas, a coisa é diferente. Então, por causa disso, eu entrei no vosso perfil do Instagram, por exemplo, começa tudo por aí. Entrei no vosso perfil do Instagram, comecei a pesquisar, comecei a ver, e eu disse assim, Renata, isto aqui dá um ótimo episódio para o RTM Talk. Porquê? Porque o objetivo também era o quê? Promover o vosso podcast. Para que mais malta que tem acesso à rádio pudesse ouvir também mais conteúdo que é produzido em Portugal e que é cristão. Da mesma forma como já anteriormente tínhamos falado de outro podcast, que é o Status Cru. Entrevistei o Gerson Neto também. Então, assim, dá-nos gosto isso. E nós não podemos esquecer-nos que nós não conseguimos fazer nada sozinhos. Sim, então, assim, nós já somos poucos aqui em Portugal. E nós muitas das vezes já olhamos para nós em modo vitimismo já. Isso aí é outra coisa que me apanha e que me deixa em fúria. Que é tipo, tá bem, somos poucos, tudo bem. Mas é uma alegria enorme quando nós conhecemos alguém que também é cristão evangélico e tem um alcance completamente diferente do nosso. Tipo, não para nos compararmos, mas de alguma forma também nos alegrarmos e tipo, jogar aquela, se precisares, estou aqui. Para complementar, não é? Para haver para complementar o trabalho uns dos outros. Exatamente, porque ninguém constrói nada sozinho e nós precisamos criar, principalmente, para além da mensagem e para além ui, memória de Dory, já esqueci qual é que é o outro ponto que eu disse. Mas é a mensagem, as pessoas a quem nós queremos servir, o público, é nós termos também a noção que nós não fazemos nada sozinhos. O reino de Deus, ninguém anda sozinho. Ninguém faz nada sozinho. Não dá. Então nós temos que ter também muito essa consciência. Graças a Deus, pela rádio, eu consigo ter acesso a muitas pessoas. Às vezes porque não podem, porque a agenda é bem complicada também, mas acabo por ter acesso a muitas pessoas, variadas pessoas, e isso de certa forma deixa-me feliz. E nós damos espaço a essas pessoas para serem de certa forma conhecidas, né? Porque a fama ela não é o foco principal, mas para que, lá está, gerações diferentes possam ter acesso. Eu acho que nós não podemos ver isto como um modo empresa, mas lá está, nós precisamos ter atenção a isso. Há gerações que estão, porque há gerações e aos estilos. É a mesma coisa que, por exemplo, quando vão evangelizar a malta Motard. Se tu não fizeres parte dali da malta, se tu não saberes como é que é. Por exemplo, o meu pastor também é Motard. Ele é o atual presidente da CMA, da CMA, a Christian Motorcycle Association. Se ele não estivesse ali naquele meio, eu não sei se a malta entrava lá para a igreja. Provavelmente não.
Entendes? Então nós precisamos de Exatamente. saber também isso e ajudar-nos entre todos. Pá, e outra coisa, cuidado com o orgulho e ficar à espera só que as pessoas nos convidem. Acho que também é saudável. Olha, se quiser, estou aqui. Tipo, dar a mão. Isso também é saudável. E não há que ter problema, porque se a pessoa disser que não, não é uma rejeição. Claro, Não é uma rejeição. A partir do momento em que a gente tem Cristo, ninguém é rejeitado. E não quer dizer que mais para a frente não possa vir a dizer que sim, não é? Se calhar é só Exato. naquela Com o altura tempo. não faz muito sentido, ou Precisamos todos ainda uns não dos quer. outros. Exato. Isso é verdade. E eu creio para mim que há mais podcasts cristãos em Portugal. A gente é que não os A gente é que conhece. nós conhece. Lá está por causa disso, porque Não há há aquela network, estás a ver? aquela rede. Então, Yeah. E não É? é só isso. Assim, nós estamos num país que geograficamente é pequeno. Yeah. Mas a verdade é que eu no Algarve, vou ser muito sincera, sinto-me muito isolada. Porquê? Porque na minha cabeça tudo se concentra onde? Nos grandes centros. Lisboa. O que é uma grande mentira. Pois é. O que nós sabemos que é uma grande mentira, porque há tanta coisa a acontecer, por exemplo, no Alentejo, que ninguém dá atenção, mas estão lá pastores firmes e fortes a pregar o Evangelho e a fazerem trabalhos excelentes. Nós é que não Não sabemos, sabemos. porque às vezes nem sequer está nas redes sociais. Esse é outro perigo que nós também precisamos estar atentos. Nós não podemos limitar a nossa vida missional ou a nossa vida de corresponder ao chamado que Deus nos deu só a partir das redes sociais. E se caso nós podemos usar as plataformas, todas essas plataformas, para promover essas pessoas ou ajudar de alguma forma essas pessoas, por que não? Vamos nós atrás delas também. Eu acho que está a faltar, está mesmo a faltar. O diagnóstico é esse, está a faltar um network. Aquelas ligações que tornam possível, porque eu promovo o trabalho do outro, mas o outro, ou seja, uma mão lava a outra, não é? Esse princípio é um pouco como o apóstolo Paulo também disse. E isto já vem lá atrás. Se nós remetermos ao livro de Atos, já existiam as facções. Sim. Uns dizem que são de Paulo, outros dizem que são de Apolo, outros dizem... E o Paulo diz, mas espera aí, isso interessa para alguma coisa. Yeah. O que interessa... E ele até disse, há uns que pregam o Evangelho por motivações egoístas. Ou seja... mas ele disse, isso não interessa. O que interessa é que preguem. O que interessa é que falem. Se é de Paulo ou se é de Apolo, não interessa. Exato. E é isso que nós estamos aqui a falar e que ainda não se vê, mas eu acredito que vai acontecer. Eu acredito que vai acontecer. E lá está. Nunca podemos menosprezar os inícios, Sim. as pequenas coisas. Sim. Porque se nós vemos que os avivamentos que Deus promoveu começaram com pequenas coisas, como uma pessoa apenas gerou uma revolução em determinados lugares. Então o nosso princípio como cristãos e filhos de Deus, eu acho que é assim. Hoje não tenho as melhores condições, ou não tenho, estou neste caso um bocado mais isolado, no Algarve estou fora da metrópole, não sei o quê, mas não quer dizer que não esteja já em marcha coisas que é suposto acontecer. Sim. E outra coisa muito importante também é nós termos em atenção que, por exemplo, eu sempre me senti um bocado bicho do mato dentro da igreja, porque para os tradicionais eu sou demasiado pentecostal e para os pentecostais eu sou demasiado tradicional. Pois. Porquê? Porque eu trago sempre o equilíbrio dos dois, que eu acho saudável. E graças a Deus pela igreja onde estou agora a congregar, porque um dos fatores dela, além de ser internacional, é ser interdenominacional. Okay. Pelo menos os princípios básicos têm que estar ali. Que é crer em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, é escrituras acima de qualquer coisa, e a piedade, o amor. Nós todos ali temos que entrar em compreensão, todos ali temos que entrar em acordo, porque é possível, sim, congregarmos todos juntos. Porque é tal pergunta que eu faço: quando nós chegarmos todos à eternidade, como é que é? Vamos ficar todos em divisões? Não. Facções. Não, isso não existe. Isso não existe. Então, assim, se alguém não dá o braço a torcer, demos nós primeiro. Claro. E não tínhamos nós esse problema, porque quando entra a questão de um é mais pentecostal, o outro é mais tradicional, e entra denominações no meio, já borramos a pintura toda. É verdade. Aí é que a coisa já deu errado. É verdade. Então,
se o outro não dá o braço a torcer, então vamos dar nós primeiro. O que é que custa? Olha, vamos aprender de Cristo, manso e humilde de coração. Já que a humildade não é uma característica natural humana. É uma coisa que nos custa muito ser. É verdade, é verdade. E todos temos a ganhar. Aliás, E- o reino de Deus tem... Porque o mais a ganhar. importante é isso. Nós temos que entender que a missão, ela não é nossa. É verdade. É essa, É maior que nós. ela não é nossa, ela é de Deus. Deus é que foi o interessado em criar o mundo. Deus é que foi interessado em criar o ser humano. Deus é que foi interessado em mandar o seu filho por resgate de nós. Deus é que é o maior interessado em tudo. Nós temos um grande privilégio de fazer parte disso. Só isso. E ser gratos por isso e movimentar. Infelizmente, eu acho que para nós encerrarmos a nossa conversa, já vai... E eu disse a uma amiga minha, eu Que só és? vou falar meia hora. Meia horita. Isso é o que dizem todos. Isso é o que dizem Toda a todos. gente que passa aqui acha que vem aqui dar uma palavrinha e acaba sempre. Não, isso é o que dizem todos. É verdade, Isto vai ser rápido e tal. Mas é bom sinal que as pessoas estão confortáveis e estão-se a sentir bem, né? Não veio o tempo a passar. Estou confortável mesmo, obrigada. Pois, e com isto já me esqueci o que é que ia dizer. Mas Antes que eu me esqueça, agora lembrei-me. As pessoas que têm acesso a todos os programas da rádio, por ser em língua portuguesa, então é Portugal, Brasil e Angola, Santo Tomé e Príncipe, então vamos dizer e CPLP Palop, todos têm acesso. Ok. Pronto, Ana, eu acho que foi uma conversa, foi um episódio muito, aliás, até diria surpreendentemente positivo. Há pouco estávamos a falar antes de dar início, sabíamos pouco a teu respeito, aliás, e tu também a respeito de nós também pouco sabias, mas temos mantido esta descontração e tu, como tu podes comprovar, não temos roteiro, não temos, simplesmente vamos deixando a conversa correr e fluir. E foi surpreendente, foi maravilhoso estar aqui a conversar contigo e eu tenho a certeza, aliás, quando digo eu, falo em nome de todos, que nós temos a certeza que coisas que tu disseste, coisas que tu testemunhaste na primeira pessoa, não vieste encomendada de ninguém, a não ser de Deus. Exato. É verdade, nós temos uma encomenda para deixar, mas vai impactar pessoas, eu não tenho dúvidas. E esse tem sido e vai ser sempre o nosso objetivo, o objetivo do podcast. Mantemos-nos fiéis à rota, entendes? Independentemente de tudo, não estamos a olhar, a fazer contagens de visualizações, isso não é o nosso target. É como tu dizes, se aquela senhora lá na aldeia, se ela foi alcançada e se ela eventualmente pode proporcionar uma revolução na aldeia, é para isso que nós servimos. Exatamente. O resto, Deus é que trata, Deus é que faz acontecer. Nós não fazemos, na verdade, nós achamos que fazemos acontecer, mas nós não fazemos acontecer nada. Eu cada vez chego mais a essa conclusão. Nós não fazemos acontecer nada. Eu vou fazer porque eu vou fazer e vai funcionar. Não, tu não fazes nada. Tu não fazes nada a acontecer. Se Deus não edificar a casa, é em vão. É em vão. Seja na rádio, seja no que for. Se Deus não edifica a casa, não edifica a família, não edifica, seja o que for, é em vão. Estamos a trabalhar para o boneco, estamos a aquecer aqui os microfones e pronto, eu acredito. Ana, muito obrigada. Obrigada eu. Não te vou dar um bacalhau porque fica mal um homem dar um bacalhau a uma mulher. Porquê? Mas pronto, de qualquer maneira. Mas damos sempre aqui um bacalhau só para fechar a conversa. E olha, já agora posso fazer claro, aqui, como os brasileiros dizem, o meu jabá. Força. Sigam, eu não sei para onde é que eu olho, mas pronto, vou... Para ali. Oi! Sigam a RTM Portugal. Vocês podem ouvir tanto na web rádio, como também no Spotify, Google Podcast, como também na Apple Podcast. E sigam também já agora a margaridablog.com, ou então podem ver pelo Instagram a Margarida Blog. Já estou toda enrolada. E é isso. Eu vou agradecer muito se vocês lerem os meus textos. Está lá coisas mais detalhadas acerca de coisas típicas da vida, mas que Deus está presente em todas. Por acaso não chegámos a falar sobre o blog, mas pronto, fica aberta a curiosidade. Não, as pessoas agora vão lá, para aí, o que é que o blog fala e tal. É isso. É isso, pessoal.
Foi mais um episódio do podcast Filhos de Trovão. Agradecer à Ana Margarida pela disponibilidade, por ter vindo. E é isso, pessoal. Façam como o Otávio estava a dizer e como a Ana Margarida estava a dizer. Vão lá ao blog, vão à RTM. E se gostaram do episódio e acham que este episódio vai fazer sentido alguém ver, peguem no computador ou vão lá, batam à porta do vosso amigo ou do vosso familiar, escrevem lá na televisão, no YouTube, Filhos do Trovão, Ana Margarida, e assistam. E já agora vejam os outros episódios também para trás. E é isso, pessoal. Partilhem, sigam-nos. E é isso, pessoal. Muito obrigado.